Esse cara foi levado pra outro mundo como vilão principal. Só que ele não sabe ser o vilão, então ele passa muita vergonha tentando ser malvado. E o pior é que os personagens caem nessa enganação ainda. Mas antes deixa o seu like e inscrição e hype esse vídeo que me ajuda muito. Então sem mais enrolação, vamos de obra. A história começa com dois homens se encarando em um deserto e um cara com espada com sangue vai até outro ajoelhado e fala que então até ele, que era chamado de herói, acabou assim. E ele esteve considerando a sua segurança naquela mansão de Playboy e tal tragédia não teria ocorrido, chamando ele de Hayden Reich, a estrela caída. E o velho chama ele de Julian e pergunta como ele pôde fazer isso com ele. Mas o Julian fala que ele deveria ter tratado ele melhor, quando ele dava a ele suporte como herói. E o velho pergunta se ele realmente pode matar ele, que um dia foi o seu mestre tão facilmente. E o Julian encara e com um sorrisinho sádico, ele levanta a sua espada e fala que isso não será difícil, já cortando a sua cabeça. Só que vendo aquela cena, um garoto de óculos começa a gritar, falando que isso não é possível. E não acredita que o Hayden teve uma morte tão insignificante assim. E isso não deveria ter acontecido. E pelo que ele sabe, o Hayden Reich, o herói da fronteira nortenha, que liderou todos, mesmo nas situações mais desesperadas. E um gênio quando se trata de caçar demônios. E uma lenda que é uma nobreza em si. E o mais importante, ele é o protagonista desse jogo. E ele muito puto não entende como é que o protagonista pode morrer assim. E pelas mãos do vilão que traiu seu próprio mestre, o Julian. Ele não entende o que a Frowell, a empresa que fez esse jogo, tá fazendo. E ele tinha muitas expectativas para essa sequência. E como eles puderam fazer isso? E ele gastou muito tempo e muito dinheiro nesse jogo. E lê nos comentários, as pessoas dizem que pelo visto o Julian é o protagonista. E aqueles olhinhos de raposa dele dão muita raiva a eles. E o moleque fala que tá sem palavras. Como se traidor pode ser um protagonista. E se ele vai ter a sua conta e cancela a compra. E depois de cancelar a compra, ele dá tchau ao jogo. E pensa que eles passaram bons tempos juntos. Mas nunca se verão mais. E deitado da sua cama, ele começa a gritar que esse jogo é uma merda. Mas mesmo assim, nenhum jogo tem gráficos tão bons num mundo tão aberto como ele. E o jogo ajudou seu coração, que estava ofuscado por conta da realidade, depois de começar no seu primeiro trabalho. E ele era o seu conforto. E agora, só restou elas, as orquídeas que ele cuida. E agora ele sabe por quê velhos curtem orquídeas, falando com a planta pra ela não se tornar igual aquela merda de jogo. Só que para surpresa dele, ele recebe uma mensagem, e quando ele vai ler, diz que ele é a empresa desenvolvedora por trás do jogo, a Frowell. E eles perguntam se ele é o Sr. Lee Si-ho, a pessoa que jogou o seu jogo desde sempre. E o garoto se pergunta se a mensagem da Frowell e se é um bot. Mas ele responde que é ele mesmo. E daí a outra pessoa responde que eles viram que ele cancelou a pré-compra, e eles estão assumindo que ele não esteja satisfeito com a história. E o moleque só lê aquilo perdidinho. E se pergunta se talvez eles não queiram mais reembolsá-lo. Só que lendo a mensagem, é perguntando se o próprio Sr. Lee Si-ho quer mudar a história. E pede que, por favor, ele clique nesse link abaixo. E assim que ele clica no link, o clichê acontece. E ele é levado pra dentro do jogo, mesmo ele lutando pra tentar não entrar. Mesmo desligando o computador, o PC não desliga e ele entra pra dentro do mundo do jogo. E se pergunta o que diabos está acontecendo. E até a sua orquídea foi junto com ele. Mas assim que ele abre os olhos, ele tá no deserto, no meio de uma luta. E se pergunta onde ele está. Mas ele olhando em volta, percebe que ali é onde o Rich e o Julian lutaram pela última vez. E vindo na sua direção, vê um grande escorpião. E ele pensa que esse é um demônio escorpião que aparece no jogo. E nesse momento aparece a janela de status, mostrando que ele tem esgrima excepcional, instintos incríveis. E ele pode detectar a fraqueza do demônio instantaneamente. Ele fica muito chocado vendo aquela janela de status, mas começa a correr, do escorpião vindo logo atrás dele. E quando o escorpião está prestes a atacá-lo, ele percebe que se essa coisa pegá-lo, ele vai morrer. E dessa forma ele coloca a mão pra se proteger. Mas quando ele se dá conta, ele consegue bloquear sem querer aquele escorpião. E não entende porque não tá doendo e que força é essa. E o escorpião tenta mais uma vez abocanhá-lo, mas ele com muita raiva manda o escorpião pro inferno, dando um soco nele. E depois que o soco, ele fala que funcionou. E o seu corpo parece bem mais leve. E se ele continua correndo, mas ele percebe que então, aquela janela de status era dele. E ele possui um personagem. E ele continua correndo do escorpião como se não houvesse amanhã. E o escorpião, em fúria, já parte pra cima dele mais uma vez. Mas o nosso garoto pensa que não sabe o que tá acontecendo. Mas por sorte, o personagem que ele possuiu foi o Hayden Reich, o personagem que ele controlou por milhares de horas. E não tem como ele perder pra esse escorpiãozinho de merda, jogando a sua de espada pra cima dele e cortando o escorpião ao meio. E depois que ele corta até parte do deserto, ele percebe que realmente é forte. E ele matou ele muito fácil, e é como esperado da força do Reich. E ele pensa que com isso, talvez ele possa mudar a história e impedir que o Reich seja morto pelo Julian. Mas dessa forma ele recebe outra notificação, falando que recebeu a fundação da espada. E ele obteve o ataque comum corte crescente. Eles perguntam que corte crescente é esse, pois o Hayden não tem essa habilidade. Só que ele toma um susto percebendo que então, no fim, ele não possuiu o Hayden e encara aquela espada. E ele também sabe que ela não é do Hayden. E assim aparece outra janela, mostrando a aparência do personagem: cabelo prateado, olhos puxados, características de espadachim excepcional, controle de mana insano e instintos extraordinários. Ele possui o personagem Julian Creepheart Blesson, o que deixa nosso garoto em choque, gritando de raiva, falando que isso não é possível. Ele possuiu o vilão merdinha do jogo. Mas antes de continuar, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal para chegarmos aos 110 mil inscritos. Hype esse vídeo para me ajudar e faça parte da nossa comunidade de membros para receber conteúdo exclusivo toda semana. E então não mais é isso. Agora vamos voltar para a história. E agora na mansão do Julian, ele se olhando no espelho, pensa que ele é uma hipocrisia ambulante e a própria traição em si. O Julian Creepheart Blesson. E ele possui um personagem com esse olhazinho de raposa de merda, que é a maldade em si. E ele só consegue abrir os olhos até ali. E ele não consegue acreditar nisso. Agora ele tem que viver como o Julian. E já faz uma semana que ele possui esse personagem. E ele tentou voltar à realidade várias vezes, mas não conseguiu nenhuma delas. E foi tudo em vão, ele só passou vergonha. Porém, ele realmente assimilou esse personagem. E o Julian tem a característica de falar formalmente, até mesmo com ele mesmo no espelho. Mas ainda assim, ele é muito
muito gatinho. E agora ele entende a sua popularidade. E a sua cabeça cabe no seu corpo em 8 vezes, ou talvez 9. E pelo que eu entendi, na Coreia, cabeça pequena significa beleza. O que é estranho, mas tudo bem. E do lado de fora do quarto dele, um cara muito nervoso vai caminhando e pensando que não quer se encontrar com ele, pois senão, ele com certeza vai matá-lo. E é como se estivesse andando em direção à sua própria morte. E assim ele abre a porta e chama pelo Sir Julian. E o nosso garoto pergunta o que o Hayrand tá fazendo ali. E pelo que ele sabe, ele é um parente de sangue da família Clippard. E o que esse moleque quer com ele. E o Hayrand, tremendo de medo, não sabe o que falar pensando que ele é medonho. Mas ele se aproxima e pergunta como tá o seu corpo. E o Julian fala que tá bem, graças a ele esteve bem. E o moleque, fingindo o costume, fala que é um alívio. E em pensar que o invencível Julian desmaiou, ele acha que ele esteve tomando cuidado demais. Mas no meio daquela situação desconfortável, o Julian só encara ele e se pergunta qual é o problema com esse moleque. E em pensar que não era um cara aleatório, e sim um Hayrand que veio visitá-lo. Eles perguntam o que o Julian fez agora. Mas o moleque pensa que esse Julian é um desgraçado. A sua expressão calma, mesmo com a sua visita, ele realmente não é fácil. E ele se pergunta se talvez ele deveria desestabilizá-lo. E dele sem graça fala que ouviu um rumor. E o Julian pergunta qual. E ele diz que é o rumor dele ter perdido sua memória. O que deixa o garoto bem surpreso, pensando que foi por isso que todos estavam cochichando sobre ele, pois ele realmente parecia maluco naquela semana. E o Hayrand pensa que talvez ele esteja em choque. E assim ele continua falando que é só um rumor e pede pra ele não se preocupar. Mas o Julian chama ele de Hayrand, dando um sorrisinho maléfico e pergunta se ele acreditou nesse rumor. E o Hayrand, vendo aquele sorriso, fica muito assustado e começa a tremer na base, falando que de jeito nenhum, enquanto pensa que ele não ficou nem um pouco chocado. E esse sorriso e esses olhos, ele não tem ideia do que fazer. E talvez ele já saiba porque ele está ali, sob a ordem da Associação dos Nobres Anciões. Mas não há outra maneira. E ele pede para que ele não leve os rumores tão a sério. E de qualquer forma ele está ali, pois mesmo que ele esteja ferido, a associação tinha uma mensagem, então ele veio entregá-la. E o Julian vai pensando que a Associação dos Anciões deve ser a associação que os nobres criaram, e eles sempre se portaram muito com a linhagem. E esses velhotes de merda não ficariam sentados esperando um membro da família colateral tomar o poder da família. E o Julian é um membro da família colateral, mas se considera um cachorro da família real. E por conta de ser um espadachim e um mago absurdamente bom, ele é considerado um obstáculo para essa organização. Então eles querem se livrar dele assim que puderem. Eles perguntam se é realmente a mensagem deles, e talvez ele deva tomar cuidado. E se lembra do garoto fala o que é. E o moleque nervoso fala que eles pediram para ele participar do exame de entrada dos olhos fechados, como um instrutor. O que surpreende o nosso garoto, pensando que os olhos fechados são uma organização que secretamente completa missões no palácio e age como guardas reais no cotidiano. Isso é uma organização real exclusiva, onde pessoas com força marcial incrível se reúnem. E o Julian é um dos membros dos olhos fechados. E as pessoas que o odeiam o escolheram, e é realmente suspeito. E eles perguntam se talvez ele deveria obedecer. Mas o moleque fica bem animado vendo a reação dele, pensando que normalmente o Julian perceberia a intenção da organização e recusaria. Então eles perguntam como é que ele convence o Julian. Só que daí o garoto fala que tudo bem, e ele será o supervisor, o que deixa o moleque perdidinho mais uma vez, perguntando sobre a ferida dele. Mas o Julian tira o curativo e fala que já curou, o que choca mais uma vez o Hayrand, pois ele pensa que talvez ele queria bater de frente. Mas por outro lado, o Julian pensa que não sabe muito bem sobre isso, então ele vai notificá-los, e ele pede que ele se prepare e saia agora. Enquanto o moleque pensa que se ele ficar mais ali, ele não sabe o que ele fará, então ele quer manter a distância. Mas antes dele ir embora, o Julian pede pra ele esperar por um segundo, e o moleque se pergunta se talvez ele não vai deixar ele ir, e ele pede pra ele esperar um pouquinho e não fazer nada de errado. Só que para o choque dele, o nosso garoto com essa cara diabólica fala que só queria dar pra ele uma orquídea, que dá paz à mente. E depois que ele sai do quarto com a orquídea na mão, com seus joelhos tremendo, ele cai no chão. E muito assustado ele se pergunta o que diabos foi aquilo. E ele tinha esquecido. O seu apelido é o Carrasco Sorridente. E aquele sorriso e olhos são realmente diabólicos. E de volta ao seu quarto, o Julian fala que lidou com eles. E por causa de algo que ele disse sem pensar, o seu quarto acabou se tornando um campo de orquídeas. E ele precisa se livrar delas de alguma forma. Mas de qualquer maneira, ele deve estar esperando por agora. Então ele precisa ir. E se é o Julian, ele não fará algo tão idiota como sair sem uma espada. E ele também precisa se vestir. E assim que ele abre o guarda-roupas, ele só vê roupas muito bregas. Enquanto pensa que eu dei todas elas, e ele só pega uma roupa branca e fala que essa fica bem nele, pois ele precisa agir como o Julian. E depois que ele sai do seu quarto, ele fala que tá pronto. E o moleque, tremendo de medo, se levanta finalmente, com o Julian dizendo que mal pode esperar para chegar. E ele pergunta onde vai ser. E agora na carruagem, aquele Hayrand diz que foi como ele falou antes. O exame de entrada para os olhos fechados será no campo de treinamento da Academia Viel. E o Julian pensa que essa academia não era um local importante no jogo, mas ele ainda se lembra. E assim ele comenta que ele imagina que tipo de lugar deve ser, o que surpreende muito o garoto na frente dele, perguntando se ele já não é familiar com a academia. Afinal, ele foi de lá. E de nosso garoto pensa que ele não sabia disso. E ele disfarça falando que já faz um tempo. E ele tem certeza que deve ter mudado muito. E o garoto fala que entende bem desconfiado, enquanto o Prota pensa que a academia para a qual o Julian foi é exatamente para onde ele tá indo. Mas ele espera que ninguém lá se lembre do Julian, da época em que ele estudava na academia. E nesse momento a carruagem para, falando para o Sr. Julian e o Sr. Hayrand que eles chegaram na academia de Viel. E depois que o nosso garoto desce da carruagem, ele pensa que é realmente uma grande vista, que ele só tinha visto no jogo. E o garoto logo atrás pergunta o que ele disse, mas ele com esse sorrisinho de psicopata fala que não foi nada. Enquanto pensa que até mesmo ele está vendo os gráficos insanos do jogo, mas eles não conseguem ganhar da realidade. E estar ali é realmente muito bom. Enquanto o garoto ao lado pensa que esse cara é medonho e o que ele poderia fazer com essa cara. Mas o Julian encara ele e pensa que de qualquer jeito ele tá com medo demais. E ele se sente um pouco mal por ele. E sendo assim ele para, chama ele de irmão e fala que ele pode ir agora. E agradece pela sua escolta. Mas o Hayrand fala que não. E ele quer ver como ele vai fazer as coisas ali. E por isso que ele veio com ele. Enquanto o nosso garoto pensa que ele pensou que ele queria ir embora. Mas ele não entende o que é essa aura obscura em volta dele.
dele. Isso talvez seja mana, mas ele acha que não é. E não é mana nem o seu poder. E talvez seja suas emoções. E talvez isso seja o seu medo. E se lembra a janela de status, e percebe que ele tem uma característica, a cor da negação, de rank único, onde ele recebe as emoções negativas direcionadas a ele. Ele pode julgar a emoção da pessoa de acordo com a sua aura. Então ele pensa que é isso. E agora que ele para pra pensar, o Julian sempre foi bom em perceber as emoções dos outros. E ele sempre foi especialmente bom em utilizar as emoções humanas, principalmente o medo, onde ele ganharia uma luta sem nem mesmo lutar. E também a raiva, onde ele faria o oponente perder a razão e errar no meio da luta. E ele assume que era graças a essa característica que ele fez tudo isso. E o motivo do Hayred não ir embora mesmo com tanto medo e continuar agindo assim com ele, talvez seja porque a associação de anciões mandou que ele o vigiasse. E a associação parece ver ele como um espinho. E ele entende porque o Julian é bem infame. E eles querem ter certeza de se livrar dele. Mas agora que há rumores que ele perdeu sua memória, esse é o melhor momento para a associação lidar com ele. E é lógico, ele não pode deixar que isso aconteça. E ele precisa sobreviver e retornar à vida real. Só que para a surpresa dele, alguém esbarra nas suas costas, falando que foi mal. Mas quando o molequinho cara que ele esbarrou, ele fica com muito medo gritando, falando que então é o senhor Julian. E o nosso garoto pensa que isso vai dar merda. E todo mundo em volta percebe que aquele é o Julian com olhos de raposa. E porque o cão louco da família real está ali, eles estão com muito medo. Mas o irmão dele logo atrás pede para que ele se acalme, pois ele é só uma criança. Mas o Julian pensa que não fez nada porque eles estão com tanto medo dele. Mas ainda assim, ele se identifica, pois ele também odeia o Julian. E ele vê as pessoas e percebe que todas elas têm suas emoções fluindo de medo contra ele. E abaixo delas, provavelmente, também tem aqueles com raiva. E eles perguntam por que o Julian não poderia ser um pouquinho mais bondoso. E nem é bom ser tão ruim assim. Só que daí o garoto aparece e vai na direção dele, saudando o senhor Julian. E cara a cara com o nosso garoto, ele percebe que ela é a Aileen Donatien, uma das personagens principais do jogo, uma instrutora da Academia Viel, que é afiliada com a Torre dos Magos do Império Adrahan, e uma maga prodígio que consegue lidar com os elementos metal dentre os 5 elementos. E ela está no 5º nível com meros 24 anos de idade. Mas ele lembra que o arco dela ajudou muito o Rach, mas o que ela tá fazendo ali cumprimentando ele. E talvez eles realmente se conheçam. Mas ele encara a atmosfera ao redor dela e a cura de negação, então não é nada bom. Mas ele não sabe se é medo, raiva ou talvez ódio. Mas por quê? E que merda o Julian fez com ela? E a Aileen é uma maga avançada e ele não deveria fazer nada para que ela suspeite dele. E ele precisa encontrar uma maneira de acalmar a situação e tem que pensar em algo rápido, muito rápido. E dele chama ela de Anã da família Donatien e pergunta quem permitiu que ela dirigisse a palavra a ele, chocando todo mundo em volta, o que deixa ela mais brava ainda. Mas ele percebe que no fim não mudou porcaria nenhuma, mas ele acha que ele está sem palavras e só vai recuar, e isso não melhorou o clima e foi um pouco demais. E ele tira sua espada e pergunta se ela não consegue ouvir ele ali de baixo, pensando que agora ele vai entrar no seu papel de vilão. E ele pergunta se eles sabem que tipo de barulho a pessoa faz ao morrer. E depois que nosso garoto desbanha sua espada, eles perguntam se talvez eles estejam com medo dele agora. Finalmente irão se acalmar, mas aquela garota pergunta se ele realmente desbanhou a sua espada. E mesmo que seja ele, o Julian dos olhos fechados não deveria agir assim com os professores e alunos. E esse é um ato de violência contra a Academia de Viel, e ela não pode perdoá-lo por isso. O que surpreende muito o nosso garoto, vendo ela mandando seu poder pra cima dele, falando que ele deve se preparar, pois ela não será um oponente fácil. Mas na cabeça dele, ele pensa que deu merda. E ele pensou que ela ia recuar se ele a assustasse como um vilão. Mas o tiro saiu pela culatra, e ela já parte pra cima dele com a sua energia de raios. Mas ele consegue bloquear com a espada, e percebe que o poder dela é bem forte. E ele tá muito lascado. Mas ela encarando ele, percebe que ele ousou desviar o seu olhar. E ela fala para os alunos saírem dali imediatamente. Enquanto eles com muito medo, só saem correndo dali. E até o irmão dele não entende o que diabos está acontecendo com ele. E ele deveria ter ido embora quando ele disse pra ir. Mas pra surpresa da garota, o Julian começa a dar risada, falando para ela não desviar o seu olhar. Mas ele consegue bloquear o seu ataque. E ele só encara ela cara a cara, o que deixa ela bem surpresa. E ela com a cara toda vermelha, só dá um grito desesperado e lança o poder pra cima dele. Enquanto ele continua desviando dos seus poderes. Mas depois dá uns passos para trás. E pensa que os ataques dela são assustadores. E é como se ela estivesse descarregando suas emoções nele. E ela pensa que não queria que fossem fatais. Mas ele desviou de todos os seus ataques. E como esperado do Julian, em algum ponto ela pensou que ele fosse um nobre ideal, desde a primeira vez que ela conheceu ele. E as suas amigas falavam que aquele era o Julian. E se perguntavam se ele realmente era um colateral. E ele é muito mais atraente do que vários nobres. E a Ellie mais nova, quando era uma caloura da Academia Viel, pra ela, o Julian era muito legal. E ele não só tinha muitos contatos, mas também era chamado de prodígio espadachim do Império, com toda a sua classe e poder. E quando ela viu pela primeira vez, ela esperava que o fato dela também ser uma colateral não impediria ela de subir em poder. Mas no fim era isso mesmo. Aquele Julian, esse idiota, era alguém que ela admirava. E ela realmente acreditava que poderia mudar a perspectiva da sociedade quanto aos colaterais. E na época, ela não sabia diferenciar respeito de amor. E acabou se confessando pra ele. Mas no fim tomou um grande fora. E ela com muita raiva lembrando do passado, só descarrega seu poder pra cima do Julian mais uma vez. Enquanto pensa que foi por pouco. Mas o nosso garoto se pergunta por que ela tá com a cara vermelha assim. E se ela tem tanto ódio dele. Mas ela é muito irritada só manda ele tomar o ataque logo. Só pra aliviar a sua raiva. Mas ele acha que então, ele deve acabar com isso agora. Ele avança pra cima dela a alta velocidade, já chegando bem nas suas costas. E quando ela se dá conta, o nosso garoto acerta a traseira da sua espada bem na nuca dela. E pergunta por que eles não param de brincar agora. O que deixa ela muito envergonhada. E quando ela se vira, ela pergunta por que ele tá fazendo isso. E se ele tá subestimando ela. E ela pergunta por que ele não usou a espada da lua quando encontrou uma brecha. E ele podia ter matado ela se quisesse. E ele sentiu a mana vindo dele. E por que ele não fez. E o nosso garoto confiante pergunta se a
senhorita Ellen quer saber, enquanto ela fica pensando que não pode acreditar. E talvez ele realmente esteja reconhecendo seus sentimentos depois de tanto tempo. Só que ele fala que é a primeira vez do Aaron ali, e ele não sabe onde fica o centro de exames. E o resto tá com medo de levar ele até lá. Então ele queria que ela o guiasse. E ele pergunta se ela entende, então que por favor ela leve eles até lá, chamando ela de Ana, o que deixa ela mais puta ainda, percebendo que então esse era o motivo. Mas quando nosso garoto caminha, ele pensa que a espada do luar, ela deve estar falando da sua espada. E normalmente, quando ele envolve uma espada com a aura, é visível na forma de luz em volta da espada. Porém o Júlio é meio especial, pois a espada em si muda de cor, como se fosse o luar mesmo. E o Júlio usou essa espada para matar incontáveis demônios. E depois de testemunhar isso, as pessoas nomearam ele de espada do luar, com respeito e medo. E então, essa espada se tornou a identidade e fonte de poder do Julian. Então como que ele poderia usar, sendo que ele não é o Julian? E não é um bom sinal que a Ellen tenha percebido isso desde o começo. E isso é realmente ruim, pois ele tem que se assegurar que ela não descubra sua verdadeira identidade. E os dois lá atrás perguntam o que diabo esse maluco tá planejando. Mas ele se vira e pergunta se tem algum problema. E os dois tremendos falam que não. E agora finalmente eles chegam no centro de treinamento. E assim que o nosso garoto abre as portas, ele espera que todos estejam bem. E ele pede perdão pelo atraso, mas a professora Ellen se distraiu no caminho pra lá, o que deixa ela bem irritada mais uma vez. E ele se apresenta falando que seu nome é Julian Creephart Plasson. E ele é o encarregado de conduzir esse exame de hoje. E ele tem certeza que todos eles já ouviram sobre ele. Mas lá atrás daquele Harold só fica procurando onde está aquele cara. E ele percebe que tá ali o segundo filho da família Dorso. Ele sabia que ele viria. E a família Dorso são famosos por terem sido amigos da família Creephart por muito tempo. E normalmente é uma honra ser associado aos Olhos Fechados, uma organização direcionada à filha da família imperial. Mas também significa que entrar é muito competitivo. E o exame de entrada na batalha entre o instrutor e o aplicante. E durante esse processo, se o Júlio derrotar o segundo filho da família Dorso, a associação vai usar essa oportunidade para derrubá-lo. E ele pensa que isso acaba ali. Só que para a surpresa dele, o Julian fala para todos que então parece que eles desejam se juntar aos Olhos Fechados. E todos falam que sim. Só que o nosso garoto com um sorrisinho confiante diz que tudo que ele pode ver são um bando de covardes. E eles possuem olhos ingênuos de playboys e espadas que fazem ele rir. E os Olhos Fechados, a que todos desejam se juntar, é o lugar mais sanguinário do Império. E como seu sênior, ele dará um gosto de como é. E com isso, o exame de entrada vai começar. E o critério de aceitação é matar ele em batalha, o que choca todos os garotos em volta. E depois que ele fala aquilo, ele fica pensando que agora já foi, e não tem mais volta. E ele só descobriu agora que o exame de entrada era um duelo contra ele. Mas o Harold logo atrás dele fala que é só o exame de entrada, e ele deve pegar leve com eles. Mas eles perguntam como assim ele quer aquele duelo contra todos, e fugir por tudo que ele conseguiu fazer contra Ellen. E se ele participasse de um duelo oficial, ele acabaria se ferrando muito, e todos achariam que ele tava fraco. E os rumores eram verdade, que ele perdeu a sua memória. E ele teria muito ferrado, pois a associação usaria isso contra ele. Mas ele não pode deixar isso acontecer. E além disso, se ele agir de forma suspeita, um certo alguém pode começar a atacá-lo. E se esse é o caso, a melhor coisa a se fazer é provocar aqueles caras. E ele pergunta pra todos qual é o problema. E o exame só acaba quando ele morrer, ou até os candidatos acabarem. E todos tremendo de medo não dão um passo à frente. E o primeiro levanta a mão e fala que desiste. E um seguido do outro vão desistindo do exame. E até aquele cara da família Dorso lá atrás percebe que também se deu ruim. Ele levanta a mão e fala que vai desistir. Enquanto o Harold e a garota se perguntam que diabos é aquilo. E todos eles desistiram de lutar contra o Julian. E Julia dá risada, falando que então o exame acabou, já que não resta nenhum participante. Mas na mente dele ele pensa que conseguiu finalmente. E como esperado do Julian, o salário vicioso o ajuda em certas situações. Mas ele pergunta o que a Ellen tá achando disso. E agora deve sentir mais medo do que ódio por ele. Mas ela não entende porque ela tá fazendo essa cara olhando pra ele. E porque ele não sente nenhuma emoção negativa vindo dela. E se pergunta se da vez a sua habilidade não esteja funcionando. Isso vai ser um problema. Só que lá atrás aquela garota pensa que o que ele fez agora lembra muito o Julian do passado, que evitava as lutas desnecessárias, intimidando seus oponentes. E agora em outro local, aquele Harold para o nosso garoto. E ele pergunta o que foi. E o Harold fala que ele fez um bom trabalho. E o Julian só encara sem falar nada. E pega no seu ombro. E aquele moleque pergunta qual o problema, morrendo de medo. E o nosso garoto diz que não é nada. E foi ele que fez o trabalho duro. Enquanto pensa que a negação tá funcionando ainda. Mas ele não entende o porquê não funcionou naquela garota. Só que deu um moleque aleatório do lado. Dá boa tarde para o senhor Julian. E fala que ele realmente foi incrível lá. E o nosso garoto pergunta quem ele é. E ele fala que seu nome é Lashat. Ele realiza tarefas administrativas para os Olhos Fechados. E é honra conhecer o senhor. E ele fala que então o rumor dele perder suas memórias eram falsos no fim. E ele terminou o exame sem lutar contra ninguém. Mas nosso garoto pensa que esse cara não cala a boca. E o cara continua falando que ouviu dizer que o segundo filho da família Dorso era um dos aplicantes. Mas isso não impediu ele de pegar pesado com ele. E é como esperado. Mas o Harold, muito puto, pergunta como é que ele ousa falar assim. E se ele está tentando apontar que o segundo filho da família Dorso falhou no exame. Mas o moleque muito nervoso fala que não fez o que ele quis dizer. E o Harold, muito puto, pergunta como é que ele ousa ser arrogante sendo tão jovem. E se ele diz isso sabendo do relacionamento entre a família Dorso e a Creephart. Mas o Júlio interrompe, falando que é só um mal entendido. Ou talvez a família Dorso esteja confundindo as coisas. Os Olhos Fechados não aceitam nobres, o que surpreende muito os dois. E o Julian fala que já que diretamente são afiliados à família imperial, só nobres caídos ou plebeus podem entrar. Mas o Harold pergunta se ele não é um nobre. Mas o Júlio encara e fala que ele é da linha colateral, um ilegítimo da família Creephart. Ou seja, ele é um cão da família imperial. E o segundo filho da família Dorso aplicou para o exame, mesmo sabendo que não passaria. E ele pergunta se talvez a família está tentando ensinar através da experiência. Ou pode ser que havia um esquema nisso todo, o que faz o moleque tremer na base, pensando que então ele já sabia. E ele sabe que o exame era uma armadilha e que ele está junto com a associação. Só que o Júlio fala que, porém, não é possível e provavelmente foi um mal entendido. Do contrário, seria muito triste.
E agora de volta à sua casa, as empregadas falam que finalmente ele voltou e deu boas-vindas ao seu mestre. E uma delas pergunta se ele vai jantar, mas o Julian fala que não, só que ele se vira e pede por favor, não deixe ninguém entrar no seu escritório. E ela fala que sim. E depois que ele entra no escritório, ele pensa que finalmente acabou. E jogando pela reação do Hayrand, parece que a associação realmente esquematizou algo no exame de entrada. E ele teve sorte para que não peguem ele hoje. Mas a sua sorte não vai durar muito. E em algum ponto da associação, pode perceber a fala do Julian. Isso faria com que ele fosse expulso da família, mas ele encara sua espada. E eu penso que o fato de ele não conseguir mostrar a espada da lua preocupa ele muito. E conseguir utilizar a espada do luar, em outras palavras, é ter o poder para superar os outros. Então nesse caso, talvez ele deveria tentar desbloquear o poder da espada do luar. E se ele consegue, ativar a aura da espada, mas percebe que a espada do luar não vai ativar sozinha. E a característica que o Julian tem, de espadachim excepcional, permite que ele não tenha problemas portando uma espada. E no momento que ele pega a espada, o caminho da espada aparece para ele. E a característica espadachim excepcional, de rank inato, permite que ele se acostume a usar uma espada desde quando ele nasceu. E esse é o caminho natural. E se for uma espada, não importa o tipo, ele conseguirá usá-la. Mas ele fala que isso não é o suficiente. E há incontáveis pessoas no Império que são tão boas quanto ele na arte da espada. E há dezenas, se não centenas de personagens. Mas a diferença entre eles e o Julian é óbvia. Há uma disparidade de habilidade quando se trata do uso de mana ou aura. E esse é o motivo pelo qual ele poderia sobreviver, pensando de maneira patológica. Mas eles perguntam se ele consegue fazer isso agora. E se a mana fluir de maneira inversa, os seus órgãos podem ser destruídos. E a mana é perigosa de se usar. Mas ele fala que não. Cedo ou tarde ele precisará se provar. E se o conceito de mana no jogo e nesse mundo são os mesmos, ele que jogou por centenas de horas deveria saber esse método. E ele precisa mover a mana que guardava no seu coração para o órgão meridiano de mana. E dos 38 meridianos de mana, 6 são grandes veias. E dessas, a grande veia da cabeça é a essência da mana que conecta o seu coração. E se ele ativar essa área, ele conseguirá ativar sua habilidade. E assim que ele consegue, ele percebe que a aura tá mudando. E bem animado ele pensa que agora ele precisa realocar esse poder para outro lugar, que no caso é a sua espada. Mas ele pensa que a resistência é maior do que ele esperava. E ele não tá conseguindo fazer isso. E depois de muitas tentativas ele finalmente consegue. Mas ele acha que ainda é bem fraca. E essa janela mostra que a espada do Luar tá incompleta. Mas mesmo assim ele fica feliz, pois ela se materializou. Só que ainda é fraca. Mas ele se pergunta o que é aquilo. E se essa é uma lua crescente? Enquanto diz que ainda assim, ao menos a lua apareceu no dia 1. E agora no campo de treinamento, ele tá cercado por vários inimigos de madeira. E sem que ele desbande sua espada, ele corta todos eles em pedacinhos facilmente. E depois de destruí-los, ele pensa que pelo nível que ele está agora, é pelo menos a habilidade de um cavaleiro. E agora só precisa completar a espada do luar. Mas o seu conhecimento do jogo tá acabando. E ele precisa de alguém que possa ajudá-lo. Alguém que o Julian pediria ajuda. Só que uma empregada aparece pra ele, chamando pelo Sir Julian, e fala que é um convidado esperando por ele. E o nosso garoto se pergunta quem é. E se o Julian tem amigos? Mas daí aparece aquele garotinho de antes, saudando o Julian. E o nosso garoto bem desanimado pensa que então é ele, chamando ele de Last Hatch. E o moleque fica muito feliz, pois ele lembrou do seu nome. Mas pergunta se é por causa do seu mau comportamento ontem. Enquanto o Julian pensa como ele poderia esquecer alguém que fala tanto assim na frente dele. E ele não sabe se ele é corajoso ou muito burro. Mas ele pergunta então o que traz ele ali. E o moleque nervoso fala que recebeu uma ordem do comandante de confirmar os resultados do exame de entrada de ontem. E nosso garoto pergunta se ele não viu pessoalmente. E o moleque fala que sim, mas pergunta isso pra ele é procedimento padrão. Enquanto o Julian se pergunta que tipo de procedimento inútil é esse. E eles são realmente ineficientes. Só que ele se vira e manda que ele informe isso. 0 pessoas passaram no exame. E ponto final. E o moleque fala que sim e vai informar o comandante. Só que dessa forma o Julian para e manda ele esperar. E pergunta se ele disse que vai informar o comandante. E o moleque fala que sim. Só que o Julian, com esse sorrisinho animado dele, fala que então deixa que ele faça isso. O que choca muito o garoto perguntando como assim. E o Julian fala que vai dessa vez. E ele deve ir com ele na carruagem, pois ele vai dar uma carona pra ele. E o moleque, tremendo de medo, pergunta se ele fez algo de errado. Isso é por causa de ontem. Mas o Julian fala que não. Enquanto pensa que ele tá sendo generoso, porque se sentiria mal se ele voltasse sozinho. E o Julian realmente deveria ter sido mais gentil. Mas ele pensa que já que ele vai pra lá, talvez ele deva pedir ajuda a ele. O comandante dos Olhos Fechados deve conhecer bem o Julian. E ele fará com que a família Clipheart nunca mais planeje algo relacionado aos Olhos Fechados, influenciando eles pelas sombras. E agora na sede dos Olhos Fechados, um carinha abre a porta de uma vez, chamando pelo comandante, falando que eles têm um problema. E o comandante pergunta o que é e por que essa gritaria. E o moleque fala que ele viu pessoalmente. E o comandante pergunta quem. E ele fala, o Julian Clipheart Blesson veio pessoalmente ver o comandante. E o comandante pergunta se realmente ele veio. Aquele Julian. E agora no Palácio Imperial de Adrahan, o nosso garoto olhando para o castelo, fica pensando que nunca imaginou que viria esse lugar com seus próprios olhos. E o continente de Rosenda é o cenário principal do jogo. E é dominado por 3 países principais. O mais forte dos 3, o Império Adrahan, onde o Julian reside. E depois que o deus demônio Bárbaros foi selado, os países devastados gradualmente se uniram sobre uma monarquia forte, que se tornou uma superpotência. E o símbolo dessa força é esse majestoso palácio. E ele pensa que esse lugar é absolutamente deslumbrante. Mas o moleque logo do lado dele pergunta por que ele tá rindo assim. E ele tá realmente assustado. Mas pensa que normalmente o único jeito de chegar a ele seria através dos seus servos. Mas agora ele quer reportar diretamente pelo capitão. E até trouxe alguém junto com ele. E todo mundo só vai encarando ele, se perguntando o que tá acontecendo. E não é típico ver o Julian ali. E eles pensavam que ele tivesse machucado, mas ele parece bem. Então a perda de memória era só um rumor. O que anima muito o nosso garoto, escutando aquelas conversas. Enquanto o moleque pensa que é uma grande honra estar andando com ele, mas ele sente que pode desmaiar a qualquer momento. Só que daí o Julian diz que o palácio continua majestoso. E o moleque fala que sim. E já que esse é o primeiro portão que todo mundo pode acessar, o capitão deve estar pelo segundo portão de segurança. E o moleque fala que sim. Enquanto se pergunta por quê, ele tá falando essas coisas pra ele. E deveria ser conhecimento comum
comum para quem faz parte dos olhos fechados, mas ele pensa que talvez isso seja um teste, e ele tá testando ele. E essa cara dele é como se ele estivesse dizendo que ele é um estagiário incompetente, e ele precisa ser testado de novo, e se ele não guiar certo, ele pode ser expulso. Enquanto o nosso garoto, por outro lado, pensa que não sabe, se é por conta do seu campo de visão, mas ele não consegue ver onde é o prédio dos olhos fechados. E se ele pergunta o que houve, se ele tá doente, mas o moleque fala que não e tá perfeitamente bem. E assim que eles chegam, o moleque pergunta se então ele passou, e o Júlio pergunta do que ele tá falando, e ele pergunta se isso não era outro teste, o que surpreende muito o nosso garoto falando que de jeito nenhum, e porque ele precisaria testá-lo novamente. E esse moleque fica muito feliz pensando que isso significa que ele já é um membro qualificado dos olhos fechados. E isso ele agradece o Julian e vai indo embora agora. E depois que ele sai bem animado, o Julian pensa que ele é realmente uma pessoa estranha. E logo à sua frente um guarda fala que o capitão diz que ele é bem-vindo a entrar. E com isso o Julian pensa que ele quer muito conhecer o chefe do Julian, o capitão Odium Baladir, único herdeiro da falecida família Baladir. E a sua força e liderança era mais do que o suficiente para ganhar sua posição como capitão. E ele é a única pessoa que pode unificar e controlar os membros dos olhos fechados, que só seguem ordens da família imperial. E ele se pergunta com carismático ele vai ser pessoalmente. Isso deixa ele bem nervoso. E assim ele bate na porta e pergunta se pode entrar. E o capitão fala que entre. E assim que ele abre, uma garotinha aparece bem na sua frente. E ela fala que ele é bem-vindo. E há quanto tempo eles não se veem. Enquanto Julia pensa que então, essa é a Odium Baladir, a capitã dos olhos fechados. E ela pergunta se ele tá machucado e se está tudo bem com seu corpo. Enquanto Julia não esperava que essa fosse a Odium Baladir, a capitã dele. E ela é bem pequena, o que é bem significativo, aliás. E ele lembra que o capitão tinha um corpo pequeno, mas nunca pensou que fosse assim. E também é uma mulher. Ele pensou que fosse um homem. E olhando pra ela parece estar na adolescência. Só que ela aponta pra ele e fala que ele tá prestes a dizer que ela tá pequena como sempre. Mas o Julian fala que é claro que não, enquanto pensa que ela talvez possa ler mentes. Só que ela pergunta então sobre o seu ferimento e ela quer o relatório. Enquanto o nosso garoto se pergunta o que ele deveria falar, ele deve tomar cuidado com o que fala na frente dela, pois no pior dos casos, ela pode suspeitar dele. E mesmo que ele seja o Julian, deveria continuar sendo respeitoso com a capitã, já que o Julian também ele é aos olhos fechados e praticamente um cachorro deles. E dele agradece pela preocupação. E não foi um ferimento leve, mas não foi suficiente para prejudicar a sua lealdade ao Império, o que deixa ela bem desconfiada. E ela encara ele sem falar nada. E ela fica bem curiosa sobre essa reação dele. E dela se levanta e fala que tem algo de errado. E se ele sempre falou assim, pois ele parece um estranho. E o nosso garoto pensa que deu ruim. E essa cor da negação, ela tá suspeitando dele. E eles perguntam como é que o Julian trata os superiores. Mas ele pega na espada dela e pensa que por agora ele vai ir na ofensiva e agir como um vilão faria. E assim ele pergunta pra ela se tem algum problema. E ela pensa que ele realmente usou pegar na sua espada. Mas ela se vira e fala que ele raramente vem à sede dos olhos fechados. E sempre que vem, simplesmente faz o seu relatório e vai embora, sem dizer mais nenhuma palavra. E de repente ele ficou diligente. Isso não parece o ele de habitual. Enquanto o nosso garoto pensa que ele imagina que o Julian traçasse uma linha entre os assuntos pessoais e os profissionais quando se trata dos olhos fechados. Mas parece que ele subestimou muito ele. E de um moleque fala que fica afastado do trabalho por um bom tempo graças à sua lesão. E foi por isso que ele veio pessoalmente fazer um relatório sobre esse assunto. E ela fala que então é isso. E ele pergunta se tem algum problema, pensando que ele deve continuar agindo sem vergonha assim, que é o que o Julian faria. E ele vai até ela e pergunta se ela tá planejando controlar até mesmo quando ele tem permissão para aparecer. E ela pensa que ele acabou de fazer insubordinação assim que ele retornou, e ele é realmente o Julian. Mas ela fala que ouviu que ele tá agindo estranho desde o seu ferimento, mas parece que ele se recuperou bem. E nosso garoto pensa que isso é verdade, mas de algum jeito isso deixa ele muito puto, vendo como ela tá sendo muito direta com ele. E ela não é uma mulher qualquer. E assim ela diz que ele deve prosseguir com seu relatório e se tinha alguém promissor no exame, mas ele fala que não tinha. E ela fala que esperava por isso. E ele é um estudante da espada Hayden Rich, e talentos comuns não serão o suficiente para impressioná-lo. Mas ela está perguntando se tinha alguém habilidoso o suficiente para se tornar um estagiário. E Julian fala que não tinha. E ela fica bem em dúvida perguntando como assim. E se o que ele tá dizendo é que ele não deixou a única pessoa passar. E Julian fala que é isso mesmo. E ela pergunta o porquê. E ele não responde, ela pergunta de novo o porquê. E se ele realmente ficou maluco, embora ela já soubesse disso. E os olhos fechados estão com falta de mão de obra, então até uma pessoa teria ajudado. Mas nosso garoto diz que só porque eles estão com falta de mão de obra, não significa que eles deveriam aceitar uns Zé Ninguéms inúteis. E nenhum candidato era apto a entrar nos olhos fechados. Mas ela fala que ainda assim, deve ter talentos por aí que poderiam provar ser úteis depois de passarem por treinamento. Mas ele fala que isso seria um desperdício de tempo. Eles não eram talentosos o suficiente nem para se tornarem estagiários. Embora ele pense que tenha sido porque ele queria evitar lutas com eles, então ele nem sabe quem era bom e quem era ruim. E ela bem puta fala que você vai falar com ele. Isso manda ele sair da sua frente. Mas ele fala que antes disso ele tem uma proposta. E ela pergunta o que é dessa vez. E ele pega uma carta e entrega. E ela pergunta o que é. E ele diz que identificou as falhas do exame de entrada atual e organizou ali. E ela pergunta como assim falhas. E ele fala que sim. E ele apenas achou que eles não perceberam que tipo de lugar é os olhos fechados. E ela fala que então é isso. E ela acha que é verdade que os candidatos deveriam saber para onde estão se candidatando. E ela começa a ler aquilo. E na carta tem escrito que ao se inscrever para o exame de entrada, os olhos fechados não tomaram responsabilidade pelo que acontecerá. E ela fala que isso parece quase como se ele fosse lutar com eles com a intenção de matar. E ela pergunta se ela está entendendo isso corretamente. E o nosso garoto só dá risada, enquanto ela pensa que nenhuma resposta. E pelo visto ela tá certa, mas ainda é incomum. E é uma exceção para ela. Mas o Julian tem uma posição relativamente alta nos olhos fechados. Só que ele nunca interfere nas políticas internas assim. E ela pergunta se foi por isso que ele não deixou ninguém passar no exame de entrada, pois ele não queria se meter em problemas depois de machucar os candidatos. E ele fala que sim, mas não é só isso. E os candidatos que foram aceitos por tal exame não serão úteis para eles. Afinal, eles são uma agência afiliada ao Império, e ele se recusa a perdoar aqueles que mancham a sua honra. Só que ela fala que já entendeu. E honestamente, ele sempre age
age mal sempre que a família imperial tá envolvida. E ela vai levar isso ao conselho, mas ela não pode garantir que vai passar. E o Julian fala que é claro, e ele aprecia os seus esforços. E ele pede licença para ir embora, mas ela manda ele esperar. E ela fala que ouviu dizer que uma mensagem da família imperial chegará ao seu escritório. E ele deve voltar agora e checar. E ele fala que entendeu. E depois que ele sai, ela lê mais uma vez aquela carta e pensa que isso significa que mesmo se alguém for morto durante o exame, isso não seria considerado um crime com a proteção da família imperial. Mas claro, isso não necessariamente muda a natureza do exame. Em primeiro lugar, as únicas pessoas que são elegíveis a se aplicar para os olhos fechados são nobres caídos e plebeus. E não tem tido nenhum problema com o exame até agora, porque é fácil ignorar as reclamações de pessoas sem poder também. E ela tem certeza que o Julian sabe muito bem disso. Então significa que o motivo pelo qual o Julian propôs isso é porque ele percebeu que a Associação de Anciões e a família Torso estavam planejando durante o exame. E essa deve ser a resposta dele a isso. Isso é uma mensagem para eles, dizendo basicamente que ele sabe o que eles estão planejando. E se algo assim acontecer de novo, ele não deixará passar dessa vez. E ela pensa que ele é realmente ousado. E se esse é o jeito dele, se vingar da Associação de Anciões. E se ela pergunta se tem alguém na porta, e o seu subordinado entra e pergunta se ela o chamou. E ela só manda que ele leve isso ao conselho. Enquanto pensa que ele mudou muito depois do incidente. E até agora, o Julian foi chamado de cão da família imperial por causa da sua lealdade a eles. Mas parece que a besta, que esteve sendo obediente até agora e seguindo ordens, desenvolveu seu próprio ego e começou a se libertar das suas correntes. E ela pensa que isso pode virar um problema. E ela precisa ficar de olho. E depois que ele sai do escritório da capitã, ele vai em direção ao seu escritório, pensando que finalmente ele chegou ali, no escritório do Julian, na sede dos olhos fechados. E normalmente, os olhos fechados são designados com escritórios privados, já que não há necessidade de ficar de prontidão. E ele se pergunta o quão extravagante é. Só que assim que ele entra, ele fica muito surpreso, vendo aquelas roupas completamente extravagantes e muito brilhosas. Ele se pergunta o que são essas decorações assustadoras, e essas roupas malucas, e itens luxuosos que não tem nada a ver com o trabalho. E é ainda pior que a casa do Julian, e ele é realmente maluco. E todos esses itens caros são muito, mas muito horríveis. E ele realmente não consegue se fazer gostar desse vilão de olhos de raposa, e ele tem absolutamente um mau gosto. Mas ele caminhando em volta, percebe que pisou em alguma coisa de novo. E se ele não tomar cuidado, ele vai acabar quebrando alguma coisa. Mas ele se pergunta por que ele comprou essas merdas. Só que alguém bate na porta, e ele manda que entre. E é aquele moleque de antes, saudando o senhor Julian, falando que ele viu ali para entregar a carta da família imperial. E ele fala que está ali. E ele pensa que essa deve ser a carta que a capitã tava falando. E o moleque pede licença para ir embora. Só que o Julian manda ele esperar e fala que chegou na hora certa. E ele pede que, por favor, ele carregue essas esculturas para a carruagem que ele usou para chegar ali. E elas não devem ser muito pesadas. E o moleque pergunta se ele quer que ele leve tudo. E o Julian fala que sim. Enquanto ele pensa que ele não pode acreditar. Ele deu pra ele uma tarefa de novo. E ele acha que não vai ser um estagiário por muito tempo. E se ele é bem animado, fala que vai levar elas imediatamente. E assim que ele levanta o baú, ele tropeça em uma arte e já cai de cara no chão. E o Julian fala que realmente não vai ser fácil pra ele. E ele tá jogando elas fora, então tudo bem. Mas o moleque é muito triste, fala que sente muito e ele merece morrer, colocando uma espada no seu pescoço. Mas o Julian diz que não precisa fazer isso. Enquanto eu penso que ele realmente tá muito assustado. Então ele quer aliviar o seu clima com uma piada. E dele encara ele e fala que vai dar um trabalho danado limpar isso se ele morrer ali. E porque ele não continua agora levando as coisas. E o moleque com muito medo fala que sim. Enquanto ele pensa que no fim ele acaba assustando ele de novo. E esse corpo do Julian é realmente maléfico, mas é como esperado. E agora ele quer ler essa carta enquanto ele espera. E ele percebe que aquele é o selo da família imperial, assim como no jogo. E lá tem escrito que é para o senhor Julian da família Clipheart e oficial dos olhos fechados. E ele percebe que ainda bem que ele consegue ler a linguagem imperial. E o que tá dizendo ali é basicamente que ele se recuperou e deveria voltar ao trabalho. Mas ele acha que no fim eles estão só tentando explorá-lo mais uma vez. Só disfarçaram muito bem. E não que ele esteja reclamando, ele acha que ganhar experiência no campo de batalha é muito importante, já que ele não tem nenhuma pista da espada do luar. E a missão ali é a restauração da pedra de ressonância. E assim é dito que essas pedras de ressonância dentro do jogo são muito importantes dentro do jogo. E nesse mundo existem monstros chamados demônios. E depois que o rei demônio Barbatos acabou morrendo, os seus restos, que ou parasitavam em seres vivos ou se manifestavam em formas físicas, vieram a ser conhecidos como os demônios desse mundo. E então eles começaram a atacar a humanidade. E os itens que são usados para subjugar eles são chamados de pedra de ressonância. E eles são o maior legado dos magos. E ele se pergunta se eles conseguiriam fazer pedras usando mana. Mas ele pensa que já que ele não é um mago, a missão provavelmente quer que ele proteja o mago que vai restaurar as pedras. E não tem por que ele recusar. E embora tenha um risco associado a lutar com os demônios, se ele cumprir essa missão direitinho, os rumores e suspeitas recentes sobre ele provavelmente vão desaparecer. E eles perguntam que vai ser um mago que ele vai proteger. E cuidar da pedra de ressonância é que é magos bem habilidosos. E ele espera que seja alguém decente. E ainda no Palácio Imperial, aquela garota se pergunta por que ela tem que continuar escrevendo, mesmo depois de virar um professor. E constantemente ela tem que se provar, já que essa é a vida de um mago. Mas a família imperial é exigente demais. Só que logo atrás dela alguém aparece. E quando ela olha a sua amiga, e a amiga dela pergunta o que traz ela ao palácio. E a garota chama ela de Diana e fala que já faz um tempo que elas não se veem. E pergunta como é que ela tá. E a Diana fala que deve estar correndo muito bem pra ela, sendo a professora mais nova, e tá realmente difícil ver ela nesses dias. Mas ela é bem envergonhada, fala que ela não precisa ficar bajulando ela assim. Mas a Diana pergunta se ela tem algum tempo, pois ela irá fazer uma festa de chá e queria que ela fosse junto. Só que a Ellen pede desculpas e fala que ela quer ir, mas precisa trabalhar na sua tese. E a Diana fala que entende e ela é realmente diligente. E lembrando dos seus dias de estudante, ela fala que nada mudou desde então. Mas ela olhando pro lado, ela encara algo e se pergunta se aquilo não é a carruagem do senhor Julian. O que surpreende muito a Ellen, percebendo que ela tá certa, e aquele é o brasão da família. E essa é definitivamente
definitivamente a carruagem dele. E a Diana diz que ouviu dizer que ele tava na porta da morte, mas pelo visto ele já voltou e ele é realmente um cara persistente. E ela fala que é sim, mas ela encara a Ellen e pergunta o que é isso, e se ela ainda tem sentimentos por ele. Mas a Ellen fala que ela não sabe do que ela tá falando, mas a Diana diz que a sua pequena Ellen era garantia muito doce naquela época, e quando ela viu o rumor que não seria rejeitada, se confessasse, debaixo da cerejeira real, na colina atrás da academia, ela chamou o Julian direto pra lá, e ela é muito envergonhada, pergunta por que eles não vão pra festa de chá juntas, chamando ela de melhor amiga. E a Diana diz que pensou que ela estaria ocupada, chamando ela de professora, mas ele fala que acabou de lembrar que ela tem tempo livre. Só que a Diana diz que ela não precisa ficar envergonhada com isso, e que não gostava do Sr. Julian antigamente, embora ela gostasse dele mais. Só que ela pensa que ela tá certa. Pensando bem, ele é completamente diferente do homem que é agora, e ele ficou assim depois que voltou da frente do norte, e se juntou aos olhos fechados, e ele realmente mudou bastante. E a Diana pergunta por que ela não vai dar um oi pra ele, mas a Ellen diz que só porque ela gostava dele antigamente, não significa que ela ainda gosta, e também ela não vai ver aquele cara por um tempo. E a Diana pergunta por quê, e ela é muito animada, diz que é porque ela não vai voltar ao palácio por um tempinho, mostrando aquela carta. E a Diana pergunta se isso é o que ela acha que é, e a Ellen fala que sim, é uma carta da família imperial, e eles deram pra ela uma missão, a missão de restaurar a Pedra de Ressonância, o que é muita coincidência. E agora, caminho da missão, alguns cavaleiros falam que tem vários cavaleiros de rank alto ali, e o cara ao lado fala que ele viu dizer que tem os olhos fechados, e a Ordem de Cavaleiros Azuis se juntaram à luta, e aparentemente é uma missão especial, e até mesmo o Julian dos Olhos Fechados veio com eles. Mas o cara comenta que não tinham rumores sobre ele perder suas memórias, e parece que os rumores eram falsos, espalhados por pessoas que tinham inveja dele, e o cara fala que já imaginava sobre isso, e ele não consegue imaginar alguém como ele se machucando, enquanto nosso garoto pensa que fica feliz por ter aceitado a missão, e parece que os rumores ruins estão sumindo. Só que logo do seu lado, aparecem os carinhas, agradecendo o Sr. Julian pelo seu trabalho, e o da esquerda é o Perrin, e ele é da Ordem Leão Dourado, e da direita é o Rei Lynch, e o nosso garoto também agradece a eles pelo seu trabalho duro, e eles irão trabalhar juntos para proteger os magos até chegarem a Julian, embora qualquer coisa possa acontecer nas estradas. Enquanto ele pensa que se os demônios assustadores aparecessem na estrada, seria muito ruim. E o carinha fala que falando nisso, porque ele não fica na carruagem até eles chegarem em Julian, e ele pode deixar os magos com eles e descansar até eles chegarem. E o nosso garoto pensa que parece que eles estão tentando ser atenciosos, mas ele não acha que é pelo seu conforto. E a Ordem dos Cavaleiros Azuis, os cavaleiros oficiais do Império, diferente dos Olhos Fechados, a maioria deles são nobres, e ele acha que eles estão tentando garantir que alguém das linhas colaterais não ofusque eles, e normalmente ele seria invocado para o mundo para ter uma vida boa, mas infelizmente ele é o vilão, e esse tipo de coisa acontece, e talvez seja mais confortável viajar na carruagem, enquanto os dois pensam que graças a Deus, tudo correu bem. E o Julian diz que bom, ele acha que poderia fazer isso, e os caras bem nervosos falam que estão indo informar a maga Ellen, o que surpreende o nosso garoto, perguntando quem está ali, e logo quem sai da carruagem é a própria Ellen, falando que o clima está lindo hoje, e seu nome é Ellen, de Donachan, e ela vai liderar a restauração. Só que assim que ela encara o Julian, ela fica muito surpresa, e o Julian fala para o Sr. Perrin que ele vai esquecer essa coisa de carruagem, enquanto lá dentro ela se pergunta o que o Julian tá fazendo ali, e o mais importante, ele acabou de evitá-la. Enquanto nosso garoto pensa que essa mulher é uma pessoa imprevisível, e ele não se sente confortável estando perto dela, porque não consegue dizer o que ela tá pensando, o que deixa os dois mais chocados ainda, se perguntando por que ele mudou de ideia, e se para afirmar a dominância sobre eles. Mas aquele carinha fica bem irritado, falando que o Julian, ele deve ter percebido que eles estavam tentando assumir o comando enviando ele pra retaguarda, e é como esperado de alguém que sobreviveu ao caos da família imperial sem nenhuma ajuda. Mas ainda assim, ele é muito arrogante para alguém da linha colateral, e ele pergunta se talvez ele esteja menosprezando eles por ter sido reconhecido pela família imperial, e ele só deve esperar pela sua hora. Mas enquanto eles pensam isso, nosso garoto pensa que ninguém disse pra ele que a Ellen seria a maga que ele precisaria proteger. E lá dentro da carruagem, ela também tá bem desconfortável, mas ele pensa que já que chegou a isso, ele precisa terminar a missão o mais cedo possível, e claro que sem interagir com ela. E assim ele começa a apressar o passo com seu cavalo, e depois de um tempo eles finalmente chegam em Julian, e eles perguntam onde está a Pedra de Ressonância, mas ele olhando de um lado para o outro, ele percebe que é um lugar bem pequeno, e eles foram enviados direto pelo Império, mas ninguém veio recebê-los. Só que assim um carinha para eles e pergunta se eles são do Império, e Julian fala que sim, e ele dá boas-vindas a eles, e ele fala que irá guiá-los para onde está a Pedra de Ressonância. E agora na torre do relógio, a Ellen fala que o baú luminoso com a Pedra de Ressonância tá ali, e a caixa de mana tá ali também, e ela vai carregar isso para ser bem sensível à mana. E aquele carinha de antes pergunta se ela poderia, por favor, checar a pedra de mana que precisa ser restaurada, e ela fala que sim, e chegando lá, ela fala que realmente está ruim, e ela não acha que possa ser consertado, e parece que ela precisa ser parcialmente substituída. E o carinha pergunta como assim substituída, e ela fala que sim, a barreira vai sumir temporariamente, mas ele não deve se preocupar, pois não vai demorar muito, e ele fala que confia nela, e ela tocando na pedra, percebe que todas as preparações estão prontas, e ela tem que falar com Julian que a barreira vai sumir enquanto ela substitui ela, e embora ela não queira ver a cara dele, isso é o seu trabalho, e ela deve ser profissional, pois ela é uma professora, e se ela vai ter o nosso garoto, mas o Julian ignora ela e sai de perto, enquanto ela tenta falar com ele mais e mais vezes, mas toda vez ele continua evitando ela, enquanto ela corre atrás dele falando que é algo importante, e depois de correr muito atrás dele, ela finalmente o agarra, enquanto ela fica pensando que ele não deveria agir assim, pois essa é uma missão, e ela precisa confrontar ele, e esse ela o encara, e pergunta por que ele tá evitando ela, e o nosso garoto sem vergonha pergunta quando ele a evitou, e fala que ele ficou perseguindo ele até agora, e ela se pergunta qual o problema com ele, que ela quase acreditou nele, por causa do quão confiante ele disse isso, só que daí ela fala que de qualquer forma isso não é importante, e assim o Julian encara ela, e pergunta então o que é mais importante, chamando ela de senhorita Stalker, o que deixa ela muito puto perguntando como é que ele ousa falar algo assim, só que para a surpresa dos dois, eles sentem uma aura perigosa, e quando eles olham, aparecem vários demônios na cidade, e o Julian fala que são demônios, e ela fala que é culpa dele, ele diz
dizer que a barreira estava desligada e os demônios poderiam aparecer a qualquer momento, mas no fim ele só quis evitar ela. Só que para surpresa dos dois, aquele cavaleiro de antes é jogado contra a parede e o nosso garoto pergunta o que aconteceu com o Sr. Rei Lich e que tipo de merda é essa? E assim que ele olha pra frente, ele percebe que esse é um demônio de 2 chifres. E com isso Julian pensa que ele não é um monocero, mas um bicórnio, um demônio de dicórnio, pensando que ele é uma variável. E esse garoto lá atrás pergunta o que tá acontecendo e o Julian fala que é perigoso. E ela já encara aquele demônio gigantesco, pensando que ele é um demônio de córneo. E ela não sabe por que um demônio tão forte está ali. E ela não sabe o que ela faz, pois nenhuma dessas técnicas pode combater essa coisa. E ela também não pode usar a pedra de ressonância ainda. E nesse momento aquele demônio gigantesco dá um rugido forte. E quando a garota se dá conta, tem um demônio bem ao seu lado pronto pra atacá-la. Mas rapidamente o Julian toma sua frente e finaliza aquele demônio, mandando que a Aileen tenha foco. E ela não pode ser abalada por isso. E assim ele diz que vai cuidar deles. Então ele pede que, por favor, ela cuide dos seus respectivos deveres. E ela pergunta como assim deveres? E ele fala que é pra ela manter a pedra de ressonância, pois ele é o encarregado de acompanhar ela. E ele pergunta por quê. Eles já estão surpresa e talvez tenha esquecido de fazer isso, o que deixa ela bem envergonhada. E ela diz que vai demorar mais ou menos 7 minutos a partir de agora. Mas antes dela ir embora, ela chama ele e ele pergunta o que é. E ela só pede que ele não se machuque, pois não há magia de cura. E o nosso garoto diz que se machucar será mais difícil. Mas ele pensa que, embora ele tenha dito isso, ele tem medo de pensar que ganharia experiência praticando contra um demônio grande desse jeito. E mesmo com tantos olhos observando ele não consegue fugir. E se ele correr agora, rumores se espalharão. E ele fica pensando o que ele faria se ele fosse o verdadeiro Julian. Só que logo ao seu lado, vários cavaleiros aparecem, falando que eles são os Cavaleiros Azuis, que não exterminaram esse demônio, já com vários deles atacando aquele demônio gigantesco. E ele pensa que isso é bom. Esse tipo de demônio de córneo deve ser tratado assim. E ele pergunta para o Julian se ele tem medo desse demônio. E isso não é como ele. Mas nosso garoto pensa que é certo. E o cavaleiro fica bem surpreso, só encarando o Julian e se perguntando por que ele está rindo. E o nosso garoto pensa que nesse momento, ele é o Julian. E se ele fosse o Julian nessa situação, de vida ou morte, ele com certeza faria isso. Já com aquele demônio avançando para atacá-lo. E esse nosso garoto ativa o traço de espadas naturais. E já pula em cima do demônio, desviando do seu golpe e tentando cortá-lo. E aquele cavaleiro lá atrás fala que não pode acreditar nisso e que tipo de poder é esse. Mas o Julian, por outro lado, só encara aquele demônio com essa cara de psicopata. Enquanto pensa que é muito bom, está funcionando. E depois de dar um grande salto e bem em frente à sua cabeça, ele corta seus 2 chifres e continua dando risada. Enquanto o demônio só encara ele mais puto ainda. E o nosso garoto vendo aquela reação, percebe que um soco se aproxima. E esse é um demônio soca o Julian. E o Julian cospe sangue, enquanto pensa que dói. E ele mal consegue respirar. E até mesmo um verme vai se virar quando pisado. Mas ele pensa que isso não tá certo. E já vê o demônio mais uma vez, tentando esmagá-lo. E os cavaleiros atrás falam que isso não pode ser. E como o Julian poderia ser derrotado. Mas aquele outro cavaleiro fica bem feliz, pensando que ele pode pegar o demônio sozinho agora e tomar toda a glória. E o comando será seu. Mas para surpresa dele, alguém grita para eles olharem para trás. E ele só vê a sombra do nosso garoto. E eles percebem que aquela é a luz azul. E essa é a espada do luar. E com isso nosso herói pensa que isso não é nem um quarto da espada do luar. Mas ele acha que não vai ser uma desvantagem suficiente. E assim ele já parte pra cima do demônio com a sua espada do luar incompleta. Com essa risadinha maléfica dele. E o demônio fica muito puto encarando ele e já parte para atacá-lo. Mas o Julian consegue desviar, pensando que ele tem ataques afiados, apesar da sua aparência lenta. Mas ele pode vir tudo, porque ele é o Julian. E agora ele quer tentar essa habilidade. E com o demônio atacando ele por várias posições, o nosso garoto só sorri e desvia de todos os golpes facilmente. Enquanto os cavaleiros atrás não entendem o que diabos é isso. E como ele tá desviando de tudo. E até o cavaleiro de antes fala que então esse é o Julian dos olhos fechados. E lá dentro da torre, a Aileen fala que finalmente o conseguiu. E ela vai até a janela e fala que a barreira será reativada em breve. E assim o demônio começa a ser bloqueado. E o nosso garoto diz que ele acabou se distraindo. E ele fez uma escolha tola. E o demônio começa a suar frio, só vendo o Julian se aproximando dele. E dessa maneira o nosso garoto acerta o seu golpe com a espada do luar em vários pontos do corpo do demônio. E com a aura maléfica, ele surpreende muito a Aileen com a boca aberta. E então os cavaleiros lá embaixo ficam muito chocados. E até mesmo o demônio, segundos antes da sua morte, fica de boca aberta, com o Julian partindo seu corpo ao meio. E depois que ele pousa, ele só vê atrás dele o corpo do demônio em 2. E ele pensa que isso foi sério, se realmente funcionou. E quando ele vai caminhando, os cavaleiros vão tremendo de medo, se perguntando o que é essa atmosfera. E então essa é a hora do vilão Julian. E o nosso garoto pensa que é natural ter medo depois de ver tal poder. E esses cavaleiros levantam o nosso garoto e agarram sua mão. E agradecem ele pelo seu trabalho. E eles pensaram que iriam morrer, mas é como esperado do senhor Julian. E eles começam a comemorar. E o nosso garoto pensa que não esperava isso. E logo ao seu lado, aquele outro cavaleiro fala que ele trabalhou duro. E ele fica bem nervoso falando com ele. E o nosso Julian só sorri pra aquele cara. Enquanto pergunta se ele pode deixar ele lidar com a situação agora, pois ele não tá acostumado com esse tipo de coisa. E o cavaleiro fala que sim. Enquanto ele mesmo pensa que ele é diferente. Definitivamente diferente. E eles têm uma liga em que eles não podem alcançar, mesmo em comparação com os outros nobres. E ficar tão calmo depois de derrotar aquele demônio. Ele realmente não é humano. E depois que o nosso garoto sai de perto deles, ele vai até um lago e se senta lá bem cansado. Enquanto fala que isso foi insanamente perigoso. E a repulsão e medo. E o desespero de combate contra demônios. O combate real é mais brutal do que ele pensava. E essa sensação de cortar demônios é realmente aterrorizante. E o verdadeiro Julian tomaria esse tipo de situação como garantido. A ponto até mesmo dele começar a se assustar, pois ele está agindo como o próprio Julian. E se o seu corpo mudar, os seus pensamentos também podem mudar, assim como os dele. E ele não sabe até onde vai o poder desse cara. Mas ele percebe que apareceu uma janela, falando que a habilidade foi desbloqueada. E dessa vez, foi o traço Insight, de classificação única. E lá é dito que ele tem excelentes habilidades de observação, e pode
pode identificar facilmente os pontos fracos de um alvo, e ele pode discernir as emoções do alvo mais facilmente. E ele pensa que parece que essas duas habilidades se combinam perfeitamente, e com esse novo traço, parece uma boa carta para despistar qualquer suspeita contra ele. E agora o problema é a espada do Luar incompleta. E se ele tira sua espada e percebe que ele acabou arranhando ela, e para ativar a habilidade, ele teve que infundir muita mana na espada só de uma vez. E esse poder e essa habilidade estão no mesmo nível da espada do Luar completa, mas ele precisa de estabilidade para completar a espada do Luar. E ele, com esse sorrisinho na cara, fala que ele pensou num bom método. E agora em outro local, vários caras capuzados estão sentados numa mesa, e alguém abre a porta de uma vez. E esse é o Conselho dos Nobres Anciões. E esse um da ponta manda o moleque se sentar, e o garoto tremendo de medo vai até eles. Enquanto o velho encapuzado pergunta se então ele está dizendo que o Julian descobriu os seus planos. E o moleque fica tremendo de medo mais ainda. E se ele não fosse da linhagem da sua família, ele já estaria morto. Mas os encapuzados chamam ele de Sr. Oren e falam que os movimentos recentes dos olhos fechados são muito incomuns. E parece que eles apresentaram uma proposta ao secretariado do Império. E ao realizar futuros testes de entrada, o instrutor não será responsabilizado. E esse era o conteúdo, que mesmo que haja vítimas, eles serão absolvidos em nome da família imperial. E esse velho percebe que ele realmente percebeu. E um daqueles caras pergunta se isso não representa as intenções do Julian. E todos falam que sim. E ele é realmente o cão imperial. E quem ele acha que é, para dar esse aviso a eles. Mas um deles diz que, no entanto, isso pode ser uma oportunidade. E esse aquele Oren pergunta como essa oportunidade, chamando aquele carinha de Sr. Aiden, e pergunta o que ele quer dizer com isso. E o Aiden explica que até agora, o Julian só seguiu as ordens da família imperial. No entanto, se ele começar a pensar e agir por conta própria, naturalmente, variáveis surgirão. E em vez de quando eles o exilaram para o norte, uma maneira muito mais útil pode aparecer. E então, por enquanto, eles devem apenas observar o Julian. Mas o cara do outro lado da mesa fala que ele está dizendo que eles devem apenas deixar aquele bastardo. E o cara sorrindo fala que sim. Ele está dizendo que eles devem esperar um pouco mais por enquanto. E agora de volta ao nosso garoto. Ele pensa que a missão em si não levou muitos dias, mas ele pensa que ele usou muita mana. E ele está bem cansado. Mas ele encara no seu escritório, percebe que está impecável, principalmente suas plantinhas. E as orquídeas trazem paz, até mesmo para esse corpo monstruoso do Julian. E nessa missão ele acabou ganhando mais do que ele esperava. Ele só não teve um bom desempenho suficiente para dissipar os rumores, mas também ele ganhou algo muito precioso. E ele acha que ele encontrou uma maneira de completar a espada do Luar com essa própria joia. E ele pensou nisso depois de ver a pedra ressonante dessa vez. No mundo desse jogo, todas as substâncias têm a capacidade de acumular mana, especialmente as mais produzidas do Império, que tem a maior condutividade e capacidade de mana. E também é por isso que as pedras ressonantes são bem equipadas. E emprestando o conceito de pedras ressonantes, que pode imbuir a mana, um estágio intermediário entre o seu corpo e a espada. Ou seja, se houver uma gema que possa funcionar como receptor de mana, ele pode dar um jeito de completar sua espada. Mas ele pensa que, claro, só se ele conseguir harmonizar bem a mana. E ele vai ter que encontrar aquela joia única. Só que nesse momento alguém bate na porta e ele manda entrar. E quem entra aquele carinha de antes, saudando o Julian. E o nosso garoto percebe que ele tá aparecendo ali com frequência. E o cara fala que o capitão ordenou que ele vai até o secretário imperial descrever a missão pessoalmente. E o nosso garoto pergunta como assim pessoalmente. E o cara fala que sim. E se o Julian vai até ele e pede que, por favor, ele devolva essas gemas ao armazém onde elas estiveram originalmente. Enquanto pensa que é uma pena, mas ele terá que completar a espada do Luar da próxima vez. Mas ele fica desconfiado, pensando nesse secretariado do Império. E talvez eles estejam curiosos sobre a sua condição para convocá-lo pessoalmente. Só que dessa maneira aquele cara chama pelo Julian. E o Julian pergunta o que foi. E ele pergunta o que ele faz com essas joias quebradas. E o nosso garoto diz que apenas deve jogar fora. E depois de um tempo, ele foi direto para o secretariado imperial. Enquanto fica pensando que, ao contrário do edifício dos olhos fechados, este lugar é muito luxuoso. E se ele vai até a recepção e fala que ele é o Julian dos olhos fechados. E ele veio ali por ordem do secretário. E o cara fala que o Sr. Seden está atualmente ocupado com alguém que chegou mais cedo. E ele deve esperar na sala de espera. E o nosso garoto fala que entende. Enquanto pensa que parece que é um convidado anterior. E talvez alguém de uma classificação superior. E se ele entra na sala de espera e pensa que ela é realmente muito grande. E ele viu ela muitas vezes no jogo. Mas ele encara uma espada e se pergunta de quem é. E por que ele acabou deixando a espada num lugar assim. Mas ele encara a espada e pensa que elas revelam a habilidade do seu usuário. E pela forma dela, essa pessoa é forte. Mas ele viu uma frase escrita na espada. E logo atrás dele alguém fala para ele tirar as mãos imediatamente da sua espada, chamando ele de traidor. E ele percebe aquela voz. E ele adivinha quem é. E se uma loira se aproxima dele e fala que essa famosa espada, dada pelo seu mestre. E essa garota é filha da família Lodbell, a prestigiada casa de cavaleiros do Império, um dos principais discípulos do Hayden Reich. E o nosso herói pensa que no jogo, ela encontrou seu fim nas mãos do Julian, Aline Lodbell, uma colega discípula do Hayden. E ela pode ser uma figura crucial para ele sair desse jogo. E essa garota é um dos principais discípulos do Hayden Reich. E mais tarde ela se torna uma figura que supera o Julian. Excelente aparência e habilidade considerável. E por causa da sua personalidade, seguindo lealmente o protagonista Hayden Reich, ela também foi uma personagem que sempre ficou bem classificada nas pesquisas de popularidade entre os jogadores. E o nosso garoto pensa que, é claro, ele é o Julian agora, e não o Hayden Reich. E assim a garota, com essa cara de nojo, pergunta o que ele tá planejando fazer com a espada do seu mestre. E o nosso garoto diz que ele estava apenas confirmando algo, enquanto se pergunta se ele deve tentar provocá-la e obter alguma informação. E ele disse que não esperava que a senhorita deixe essa espada assim. E ela fala que ele nem reconhece ela agora. E é porque o mestre não é um rufião como ele, que carrega descuidadamente uma espada ao redor do Palácio Imperial. E o nosso garoto pensa que ela pegou a isca. E ele sabia disso, porque é uma pessoa com caráter sincero e
reto. E com isso Julian pergunta se então o primeiro convidado a chegar foi o Santo da Espada, Hayden Reich. E ela encara ele e pergunta o que ele tem a ver com isso. E o nosso garoto diz que ele só está perguntando, já que ele também era o seu mestre, pensando que naturalmente os sentimentos não são bons. E ele deve descobrir o quanto ela odeia o Julian agora. E se ela fervendo de raiva, pergunta o que ele tá querendo dizer com essa sua boca suja. E o Julian pensa que ele pode sentir a raiva dela. E é realmente forte. E ele quer se desculpar em nome do Julian. Só que para a surpresa dele, alguém vai abrir na porta, chamando pela senhorita Rini, falando que ela deve ir até o secretário. E assim ela se vira e fala que vai seguir em frente. E eles não irão se encontrar no futuro. Mas o carinha atrás dela fala que eles disseram que o Sr. Julian deveria vir também, o que surpreende muito ela. E o nosso garoto pensa que ele deve agir de forma descuidada e muito ousado como o Julian. E bem ao lado dela, ele pede para ela não ser tão fria. E eles são discípulos do mesmo mestre, o que deixa ela bem envergonhada. Mas ela fala que não, eles não são mais. E se ele mencionar o seu mestre mais uma vez, é melhor estar preparado. Enquanto nossa herói pensa que, parando para pensar, o corpo que ele possuiu é um personagem perverso. E assim que ele entra na sala, aquele secretário saúda os dois e fala para o Sr. Julian que o Palácio Imperial está agitado sobre a sua recente missão. E ele ouviu dizer que ele mostrou grande proeza contra um demônio com chifres. E o Julian fala que ele foi um bom oponente para o seu aquecimento. Mas a garota ao lado manda eles esperarem e pergunta onde está o seu mestre. E o secretário diz que o Sr. Hayden atribuiu a missão à senhorita Rini e saiu primeiro. E ela pergunta como assim. E o carinha fala que seria bom que o Sr. Julian acompanhasse ela também, o que deixa ela bem surpresa, perguntando como assim os dois. E esse cara é um traidor, então por que diabos ela se juntaria a ele? Mas o secretário diz que ele desejava que alguém fosse designado, pois ela poderia estar em perigo. E acontece que o Sr. Julian estava disponível. E o nosso garoto se pergunta qual o significado dessa merda. E o secretário diz que todos eles vão investigar as falas da capital, enquanto o nosso herói pensa que ele não pode fazer nada sobre o seu personagem favorito, que acabou de sair. Então ele pergunta que tipo de missão é essa e se existe alguma razão para se preocupar com os plebeus. E o secretário diz que há informações de que um demônio apareceu por lá, e se a família imperial intervir diretamente nas favelas, muitas pessoas vão se rebelar. E a esse respeito, ele é perfeito para o trabalho. E embora afiliado da família imperial, é difícil chamá-lo de cavaleiro imperial. Enquanto Julia vai pensando nas favelas, que são remanescentes de nações do império, e é um lugar formado por pessoas de várias nações que foram negadas a entrar no império. E naturalmente, o seu relacionamento com a família imperial é ruim, e eles enviam os olhos fechados, que são extremamente neutros. E isso faz sentido. E se a senhorita Rini, a principal discípula, mostrando desempenho superior ao seu nessa missão, a sucessão do título de Santo da Espada se tornará mais suave. E para ele ser emparelhado com a Rini numa missão, isso não é algo bom, mas ele é um cachorro da família imperial, então ele não pode recusar. E se ele fala que compreende e vai levar essa missão. E ela muito surpresa pergunta como assim, falando que recusa. Mas o Julian fala que essa é uma missão que o mestre solicitou diretamente. E ele pergunta se ela vai desafiar ele, e ele bem nervosa fala que não. E depois fala para o secretário que o compreende, enquanto ela vai pensando que ela é a cavaleira que carrega o título de principal discípulo de Hayden. E ela vai manter o traidor Julian sob o controle. O problema é que ela não tem força adequada agora. E nesse momento, a joia no pescoço da garota começa a brilhar. E o nosso garoto sente algo estranho. E ele pergunta o que é aquilo. E o que é essa joia? E ela fala que é uma pedra da lua. Mas a joia dela começa a ir até o nosso garoto. E ela pergunta o que ele tá fazendo. E o Julian pensa que ele nem tocou nela. Mas ele percebe que foi breve. Mas ressoou com a sua mana, que imbuiu seu poder mágico. E em pensar que a resposta estava tão perto dele. E ela deve ser essa joia. E agora em outro local, um atendente diz que já faz um tempo para o Sr. Julian. E pergunta o que ele tá procurando. E o nosso garoto diz que ele está procurando uma joia que combine com a sua mana. E se eles têm pedra da lua. E aquele cara fala que na sua loja eles não lidam com isso. E talvez outras lojas também sejam iguais. Exceto pelos colecionadores. Não há muita demanda. E eles são difíceis de minerar. Então eles não conseguem lidar com eles. E o Julian bem irritado pergunta se ele quer dizer que ele não vai conseguir um. E o cara bem nervoso fala que não. Ele pode conseguir um. E o que ele tá falando é que vai ser bem difícil por enquanto. E o Julian fala que então nesse caso, ele deve pegar um pra ele. Porque ele está com pressa. E o cara com muito medo fala que vai pesquisar no país inteiro. Imediatamente. E agora no dia da missão, ele pensa que essa garota com certeza vai perceber que a sua espada da luz está incompleta. Mas ele pergunta pra ela se ela está bem. E ela nem fala com ele. E só manda que ele a siga. Enquanto ele fala que esse não é o caminho. E ela se vira e pergunta como assim. E o Julian fala que os caminhos na favela são muito caóticos. E ela não pode confiar nas placas e diretrizes. E ela fala que prefere confiar nesse mapa do que no Sr. Julian. Enquanto ele pensa que ela tá certa. Mas o distrito da favela leste é um muro lamentável para inocentes. E é um mapa difícil em que até os desenvolvedores admitiram que erraram. E assim ela diz que ela não vai cair nos seus truques sujos. E como um traidor, ele gostaria que ela, a atual discípula principal do Santo da Espada, falhasse nessa missão. Só que ela diz que não vai se tornar como ele, pois ela será a próxima Santa da Espada. E nosso garoto pensa que parece que ele foi completamente mal compreendido. E pra piorar as coisas, essa missão também não será fácil. E assim a garota vai seguir no seu próprio caminho. Então agora com os dois caminhando, ela pergunta se ele realmente vai por ali, enquanto ele fala que é uma placa ali por um motivo. E ela bem em dúvida pergunta se ele já viu as favelas antes. E o nosso prota pensa que como Lee Soo-yoon, ele esteve ali várias vezes, mas ele não sabe sobre o Julian. Então eles fazendo de misterioso perguntam o que ela acha. E na cabeça da garota ela pensa que ele tá enrolando. Então ela pergunta como ele sabe dos caminhos dali. E o Julian só fala que é intuição, ele acha. Mas ela fica irritada com ele falando que acha que eles devem se separar. Só que o prota pergunta se o Império não diz que eles trabalhariam juntos. Ou se ela está dizendo que o Hayden Reich vem antes do Império. E escutando isso ela fica com muito ódio do Julian. E já se vira falando que, por favor, ele não deve mencionar o nome do seu professor com essa sua boca impura. E se ele possui um pingo de vergonha, ele deveria ficar calado. E escutando isso, Julian percebe que
que ele não queria que ela ficasse tão sentida assim. E essa garota é realmente muito sensível. Mas já na cabeça dela, ela tá bem ciente que o Júlio é bem mais forte do que ela. E ela ouviu muitas pessoas comparando eles dois pelas costas. E se fosse ele, o que ele teria feito? E se teria sido mais fácil se fosse ele? E ela escutou isso várias e várias vezes, comparando eles dois. Porém, ela sabe que ela é a única sucessora do Santo da Espada. Então ele irá provar isso com a sua missão. Só que depois de algum tempo ela fica muito perdida, encarando a placa O11C. E o Júlio bem ao lado dela pergunta qual é o problema. Enquanto ela fala bem nervosa que não é nada. Mas ela começa a lembrar de várias placas. A O22B e a O35C. E é exatamente igual esse traidor disse. O mapa está completamente errado. E depois de andar por um bom tempo eles chegam ao O1A, que é basicamente o ponto de partida deles desde o início. E o nosso garoto lá atrás tirando o sarro dela, fala que eles acabaram voltando para o início. Só que nesse momento um velho se apresenta e fala que parece que eles estão muito perdidos. E ele pergunta se é a primeira vez dela ali. E logo ela rapidamente pergunta se ele sabe os caminhos desse local. E o velho fala que é claro que ele sabe e ele pode ajudá-los. Mas ele fala que é claro que não vai ser de graça. E se ela puder pagar um drink pra ele, ele pode aceitar. E logo ela se pensar duas vezes fala que é claro, isso não é nada. E o velho animado fala que seu nome é Biden e pergunta quem ela é. E ela loira fala sem pensar duas vezes que ele é Rainier Rondbell. E logo o velho percebe que então ela é dama da família Rondbell. E parece que ele ganhou na loteria. E lá atrás nosso garoto vai tentar se apresentar, mas o velho não liga pra ele, só mandando que eles o sigam. E assim o Júlio vai pensando nesse Biden, e ele acha que ele já ouviu o nome dele antes. Mas já que nada deixa ele em alerta, não tem por que se portar tanto assim. Então ele vai acompanhando eles. E finalmente eles chegam a um bar. E o Biden abre a porta de uma vez, chamando pelo dono, e manda ele passar um drink para cada um deles. E logo o dono pergunta de onde eles são. E essa completa idiota fala que ela é da corte imperial. E aquele barman pergunta se é mesmo. Então a bebida para ela são 30 nars. E ela pergunta como assim 30 nars. Mas o Biden lá atrás pergunta se ela não tem isso. E é meio caro ali das favelas. Mas a garota fala que não é isso. E o que ela tava dizendo que era barato demais. E ela estava surpresa com quão barato isso é. E o Biden vendo aquele saco de ouro fica muito animado, pensando que é como esperado de uma filha de uma família nobre. E ele pode conseguir um bom dinheiro com ela. E logo ele vai em direção ao dono e manda ele passar para eles um especial, aquele que é bem efetivo. E ele pegará o dinheiro deles quando eles estiverem bêbados. E o dono muito sábio fala que é claro que sim, ele pode ajudá-lo. Então simplesmente ele começa a drogar a bebida deles. E depois de um tempo ele entrega as 3 bebidas, falando que essa é a melhor bebida da favela. E assim a Rainier começa a beber aquele drink. Enquanto o Biden lá atrás fica muito feliz com isso, pensando que finalmente ele conseguiu um grande alvo. Só que antes que ela pudesse beber, o nosso garoto pega na mão dela mandando que ele espere. E pergunta se por um acaso ele fez algo com essas bebidas. Mas o Biden muito puto pergunta do que ele tá falando. Enquanto o nosso garoto vai na direção dele e manda que ele beba isso agora. E encarando ele com esses olhos demoníacos, ele pergunta se ele quer beber ou prefere que ele o force. Só que a Rainier que tá muito puta com o Júlio manda ele parar agora. Mas escutando esse nome, os dois ficam muito assustados. E o dono lá atrás vai até o Biden e pergunta se ele realmente trouxe ali o cão da família imperial. E ele pergunta o que diabos ele tá pensando que tá fazendo. Mas o Biden suando frio fala que tudo bem, ele vai resolver isso, pensando que os seus lacaios sempre ficam nesse bar, então não tem problemas, pois eles são os melhores da favela. E até ele consegue lutar bem. Só que nesse momento o nosso garoto fala que então acabou o tempo, já que ele não quer beber. E destruindo o copo ele pega um caco de vidro e pergunta se por um acaso ele gostaria de lutar. Só que vindo pelas costas, aquele bandido vai atacar o Julian, mas nosso garoto pega no seu pescoço. Só que nesse instante outro vem pelas costas, tentando atacá-lo, mas ele percebendo isso se vira rapidamente, jogando aquele cara pra cima do outro. E a Rainier lá atrás pergunta o que tá acontecendo e por que eles estão fazendo isso. E os bandidos da favela ficam muito putos com isso, falando que eles estão sendo oprimidos por um cara só. Enquanto o nosso garoto encara eles, falando que ele sabe o que eles estão tentando fazer, mas ele não quer causar mais nenhum furdúncio nas favelas. Então ele aponta para o Biden e manda que ele pare agora. E todos os caras tremendo de medo se levantam de uma vez. Enquanto o Julia percebe que então, todos trabalham pra esse cara. Então ele fala com o Sr. Biden e pergunta por que ele interrompeu ele mais cedo. E ele deve mandar seus amigos recuarem agora e dizer a eles para não fazerem nada, pois ele pode acabar como aquele copo de cerveja, completamente destruído. E escutando isso, o Biden começa a tremer de medo e fala que rápido eles devem sair. E ele começa a gritar perguntando se eles não ouviram. Eles devem recuar agora. E os caras muito nervosos vão fazendo exatamente isso. E depois que eles saem, o Julian fala que ele é muito cooperativo. E se ele responder algumas das suas perguntas, ele vai ajudá-lo a se entregar pacificamente. Mas o Biden nervoso pergunta como assim se entregar e o que ele quer dizer com isso. Enquanto o nosso garoto fala que ele recomenda isso pessoalmente, em vez de ficar ali e perder a sua vida. E ele com esse sorrisinho diabólico pergunta o que ele acha. E ele bem nervoso, mas muito mansinho agora fala que vai se entregar. E irá responder todas as suas perguntas. E finalmente depois de um bom tempo, os dois vão saindo do bar. Enquanto o Julian fala que ele sabia que algo estava estranho quando ele queria ajudá-los. Mas ele não esperava que ele fosse um dos líderes de facção das favelas. E ele muito animado fala que acha que ele não é nada além de um nóia. Mas ao menos ele conseguiu algo bom dele. E a Rainier lá atrás muito cabisbaixa fala que a culpa é sua. E ela não percebeu isso tão rápido. Enquanto o Julian fala que é muito compreensível. E ela provavelmente nunca encontrou ninguém assim, já que viveu protegida. E escutando isso ela fica bem cabisbaixa. Enquanto o Julian percebe que pelo visto ela perdeu a confiança. Mas logo depois a Rainier pergunta para o Julian como ele percebeu aquilo. Mas ele se vira para ela perguntando como assim. E ela quer saber como ele sabia que ele tinha usado drogas nas bebidas. E o Julian se vira para ela perguntando se ela realmente quer saber. E ela fala que sim, por favor. Enquanto ele percebe que pelo visto ela quer aprender, mesmo que seja de alguém que ela odeia. E ela coloca o crescimento antes da vergonha. E é como esperado da Rainier Rondbell. E logo o Julian percebe que ela tá tremendo de vergonha por não querer a ajuda dele. Mas rapidamente ele responde a ela que ele pode sentir uma intenção de morte vindo das bebidas. E na verdade, ele sentiu antes de entrarem no bar, usando detecção de mana, o que surpreende muito a garota, perguntando como assim detecção de mana. Enquanto ele explica que os seres
seres vivos, objetos, fenômenos naturais, todos possuem mana fluindo dentro deles. E a mana reage com mais mana. E antes que eles entrassem no bar, ele usou sua própria mana para detectar a hostilidade vinda deles. E foi assim que ele percebeu. E a Rini fala que isso parece com um ultrassom do morcego. E o nosso garoto fala que é mais ou menos isso. Só que pelo que a Rini sabe, essa é uma técnica usada normalmente por magos. Mas pelo Julia ter tanta mana, fica fácil pra ele. E logo ela fala que tem outra pergunta. E ela fala que em vez de perguntar ao Biden sobre a localização dos demônios, ele perguntou sobre as condições de vida das favelas. E ela fala que pensou que eles estavam investigando os demônios da área e não quem vive nela. Mas a Julia fala que é claro que é por isso. E ela pergunta por isso o quê? E logo ele pergunta para a Rini se ela é familiar com a demonização. E ela fala que isso é quando os resquícios do deus demônio Barbatos se parasitam em outras criaturas vivas que não são humanas e se manifestam em um demônio. E o Julian fala que normalmente sim, porém as favelas são geograficamente anormais. E já que essa área é uma área onde pedras de ressonância foram postas, não há como demônios se infiltrarem. E nem há florestas ali por perto. E tampouco animais, só tem pessoas. Ou seja, os anfitriões restantes. Mas logo a Rini percebe algo estranho. Os anfitriões restantes são os humanos. Enquanto o nosso garoto pensa que foi exatamente isso que aconteceu no jogo. E ele fala pra Rini que está seguro que a demonificação humana está acontecendo ali agora. E a Rini fica bem irritada com isso, falando que se sente muito burra por acreditar nele em um momento. Mas ele fala que 3 casas é o número de casas que compram remédio de febre só na semana passada. E esse é um dos sintomas. E se ele estiver errado, ela pode ficar no comando. E ela bem dúvida se pergunta o que ela deve fazer. E se ela pode confiar nesse idiota. Mas ao final do dia ela decide confiar nele. E fala muito animado que só falta uma casa. E pelo visto ele errou. Enquanto o nosso garoto fala que ela parece bem feliz. Mas ela fala que é claro, já que não há nenhum sinal de demonificação humana aparecendo, isso são boas notícias. E ele pergunta se é mesmo. Mas chegando finalmente à última casa, ele espera que realmente esse seja o caso. E não tenha demonificação humana. Então logo ele bate na porta e pergunta se tem alguém em casa. E um momento depois o velhinho abre a porta e pergunta quem é. E o nosso garoto olhando pra ele, acha que ele não tenha sido demonificado. Porém a cor da negação diz a ele que ele está escondendo algo. E esse cheiro é similar à missão da perda de ressonância. E é o cheiro de sangue de demônio. Então logo a Rini dá um passo à frente e fala que eles são da corte imperial. Enquanto o nosso garoto se apresenta como Julian Creepyart, dos olhos fechados. E escutando olhos fechados de Julian, aquele velho começa a tremer de medo. E manda ele sair da sua casa agora e ir bem pra longe. Mas antes que ele pudesse fechar a porta, o Julian abre de uma vez, assustando muito a Rini e aquele velho. E ele fala pra aquele cara muito suspeito que ele agradece pela cooperação. Enquanto a Rini pergunta para o Sir Julian o que merda ele tá tentando fazer. Mas ele nem liga pra ela e fala que ela é inocente demais. E ela pergunta o que ele quer dizer com isso. Enquanto o nosso garoto fala que algum dia a sua inocência pode atrapalhá-la. E isso ele vai entrando na casa sem pensar 2 vezes. E a Rini lá atrás vai tentando acalmar aquele velho, falando que eles estão ali apenas para investigar e não invadi-los. E o que ele acha que a corte imperial vai achar disso. Só que o Julian fala que a corte imperial só deseja resultados. E pelo visto ele estava no meio de uma refeição. E pela informação, ele vive com seu filho. Mas ainda assim, é uma refeição para 3 pessoas. E o velho nervoso fala que é um convidado. Só que o Julian pega aquela sopa e fala que essa sopa é muito grossa. E ele acha que remédio de febre não é a única coisa que eles trouxeram. Então ele pergunta para o velho se ele deu sopa de pílulas de sono para o seu convidado e usou como comida para o demônio atrás daquela porta. E escutando isso, a Rini fica muito puta. Mas o velho começa a tremer de medo e começa a correr de uma vez, mandando que o seu filho corra dali. E ele vai em direção à porta e abre de uma vez ela e pede que seu filho corra rápido. Só que para o choque do velho, ele pergunta sobre o seu filho e se vê uma presa gigantesca tentando mordê-lo. E simplesmente ele é comido vivo. E assim o Julian e a Rini lá atrás ficam preocupados com aquele demônio, com o demônio gigantesco encarando os dois. E a Rini rapidamente dá um passo à frente, falando que então era um demônio. E ela se pergunta se realmente um humano virou um demônio e eles precisam caçá-lo rapidamente. Então ela ativa sua técnica de espada e já parte pra cima do demônio. Mas para a surpresa dela, o demônio mais rápido e já golpeia ela rapidamente, jogando ela de volta pra trás. E assim o Julian percebe sua mão tremendo e pensa que aquela espada é a atual da Rini Rondbell antes do seu despertar. E é por isso que ela perguntou de mana antes. E pelo que ele pode ver, isso pode ser perigoso pra ela. E se esse é o caso, ele precisa ajudá-la. Só que a Rini fica muito puto falando que não precisa de ajuda. Mas o Julian tira sua capa e pergunta como assim? Esse é o seu trabalho. E ele não pode deixar a discípula do Santo da Espada se ferir assim, dizendo que ele não quer que rumores sobre ele se espalhem novamente. Enquanto pensa que o problema é que a espada lunar ainda está imperfeita e ele não pode deixar que ela suspeite dele. Então ele precisa destruir esse demônio rapidamente. E logo depois ele ativa a característica Insight, com seus olhos brilhando. E encarando o demônio, ele ataca ele por vários pontos cegos, como se fosse brincadeira de criança. Simples assim. E logo depois que ele passa cortando de uma vez aquele demônio, ele percebe que isso foi um acerto. E agora ela deve conseguir. Mas logo depois ele percebe a Rini levando vários ataques daquele demônio. E logo ele nota que é uma droga e ele acabou se recuperando. E ele fala pra senhorita Rini que por favor ela deve distraí-lo, pois ele vai atacar mais uma vez. Mas ela pergunta como assim distrair, ela tá quase morrendo ali. Mas olhando para o lado ela tem uma ideia, encarando aquela tigela. E ela pensa que isso deve funcionar. Então ela pega a tigela de sopa e joga pra cima do demônio, diretamente nos seus olhos, cegando ele por um momento. E a Rini pensa que é perfeito. Ele se desorientou. Então agora é a sua chance. E ela deve focar completamente nesse ataque. Então assim ela vai agitando mana na sua espada. Só que antes que ela pudesse fazer um movimento, aquele demônio agarra ela de uma vez, fazendo ela cuspir sangue, pois ele tenta esmagá-la. Enquanto ela percebe que é uma merda, ele acabou encontrando ela pelo cheiro. E pelo visto ela baixou a sua guarda. E essa garota muito pessimista fala que ela está com vergonha de ver o seu mestre de novo. E assim o demônio abre a boca tentando assustá-la, sinalizando que ele vai comê-la viva. Mas rapidamente o Julian grita por ela, enquanto ela pergunta para o Julian o que ele tá tentando fazer. Só que no momento seguinte o nosso garoto encara ela
ela, numa pose muito poderosa, falando que ela fez um bom trabalho. E com seus olhos de insight, ele percebe o caminho que ele deve usar para derrotar aquele demônio. Então Julia, com esse sorrisinho diabólico, vai pra cima do demônio, primeiramente cortando seu braço, e depois que ele corta, o demônio se enfraquece e abre a mão, fazendo a Rini escapar. E a Rini, com muita raiva daquele demônio, dá uma bicuda na sua cara, fazendo ele cair no chão, enquanto o nosso garoto atrás apunhala ele pelas costas, bem no seu coração. E finalmente o demônio cai no chão morto, enquanto a Rini fala que ele cortou o demônio sem usar a espada lunar. E ela pergunta como caralho se ele fez isso. Enquanto o nosso garoto, muito animadinho, só encara ela como um psicopata, falando que acha que ele pode dizer que nem compensa usar a sua espada lunar. E simplesmente depois de finalizar o demônio, eles voltam ao Palácio Imperial, com a Rini um pouco cabisbaixa caminhando atrás do nosso garoto, enquanto Julia pensa que de alguma maneira ele conseguiu terminar essa missão, e ele acha que ela não suspeitou muito dele. E isso com certeza é muito bom. Mas logo atrás dele, a Rini fala que ele deve levar o crédito pela missão toda, o que surpreende muito o nosso garoto. E ela fala muito puta que ela não fez nada, enquanto Julia percebe que é muito compreensível, já que ela é a orgulhosa Rini, que deixou que o Julian a salvasse. Mas ele, tentando amenizar as coisas, só pede para ela não dizer isso, mesmo que seja verdade, deixando ela bem irritada com ele. E esse a Rini encara o Julian e fala que não gosta dele, enquanto o nosso garoto fala que ela nem tenta esconder isso mesmo, mas ela fala que seu mestre um dia disse para ela a frase mais clichê de todas: e com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é admirável a maneira como ele derrotou um demônio, mas vê como ele usou seu poder contra civis inocentes. Ela vê o porquê do seu mestre ter abandonado ele, pois ele não sabe se controlar. Enquanto o nosso garoto, com um sorrisinho na cara, fala que controle é a arma de um covarde. E ele é muito puto, pergunta se por um acaso ele tá dizendo que seu mestre é um covarde. Enquanto Julia vai em direção à senhorita Rini e fala que ele não é uma pessoa eloquente, já que ele não é um nobre puro, que precisa viver restringido por toda a sua vida. E ela deve entender que há pessoas assim no mundo. E ela, bem irritada, pergunta o que ele quer dizer com isso. Enquanto ele fala que de qualquer maneira, ela fez um ótimo trabalho. E ele agradece ela pelo crédito da missão. E ela, muito cansada do Julia, fala que não consegue entender esse cara, pois ela pensa que o controle é algo que todos os cavaleiros têm, não só os nobres. Mas bem ao seu lado, a carruagem para. E ela reconhece ele como seu tio Ergen. E o tio pergunta se ela está voltando. E ela parece um pouco cansada. E ele manda ela entrar, pois ele pode dar carona a ela. E dentro da carruagem, o tio fala que a missão deve ter sido muito cansativa. E ele pergunta se eles conseguiram completar. E a Rini fala que meio que sim. Mas o tio dela, muito curioso, pergunta com quem ela estava falando. E ela fala que era o Julian dos olhos fechados. E o tio fala que entende, ele parece um pouco familiar. E a Associação dos Anciões parece estar em alerta por conta das suas ações recentes. E tem até rumores sobre ele ameaçar a Associação de Anciões pela Corte Imperial. E a Rini fala que entende, enquanto o velho fala que sério, e em pensar que o nobre faria esse tipo de coisa. E como esperado de um bastardo. Mas logo a Rini percebe algo, e pensa que então era isso que ele quis dizer, quando falou que ele não era uma pessoa eloquente, já que ele não é um nobre puro, que precisa viver restringido por toda a sua vida. E esse tio dela continua dizendo que ela deveria ficar longe daquele cara, pois ele é alguém perigoso. Porém, já como ela tomou o seu lugar, como sucessor de Raiden, ele pode não ser tão forte, como dito nos rumores. Mas a Rini fala que sobre isso não é verdade. Ela não sabe das outras coisas, mas aquele cara é bem forte. E ele é muito frustrante, mas com certeza ele é muito forte. E agora mais tarde, no escritório dos olhos fechados, a chefe do Julia pergunta pra ele o que diabos ele fez hoje. E o nosso garoto, muito nervoso, pergunta o que ela quer dizer com isso. Enquanto eles perguntam se por um acaso aquele bartender processou eles pelos danos ao estabelecimento, ou será se foram os moradores da favela. E ele acha que ele estava focado demais em agir como Julia, que ele fez alguma coisa errada e perdeu a conta. E logo a sua chefe continua encarando ele bem séria, e fala que um homem chamado Biden, que estava sendo procurado, se entregou. E quando perguntaram por que ele se entregou, ele começou a tremer e disse o seu nome. E ela achou que a sua missão era investigar demônios que estavam aparecendo na região, e não capturar um criminoso procurado. E logo Julia percebe que então era isso, e fala que talvez ele tenha se arrependido de todos os seus crimes, e ele não sabe nem por que ele mencionou o seu nome, e ele nunca se encontrou com esse cara. Mas a sua chefe manda ele parar com isso, pois ela tem certeza que ele fez algo. Mas logo depois ela fala que tanto faz, e manda ele pegar o pagamento da missão, e ele está livre pra ir. E o Júlio fica bem animado com esse pagamento que ele recebeu. E nesse momento ele estava quase sem dinheiro, então ele se pergunta se por um acaso ele ganhou muito dinheiro. E se ele começa a lembrar de alguns dias atrás, quando aquele seu mordomo veio até ele, dizendo que chegou com correspondência do joalheiro, e o moleque falava que eles não tinham dinheiro suficiente pra pagar pela pedra lunar. E o nosso prota pensa que é como esperado do Julian, ele não juntou nenhum tostão. Mas assim que ele pega aquela folha de pagamento, ele fica em choque, se perguntando se ele realmente ganhou 11 mil NAS. E ele acredita que NAS tem mais ou menos o valor de dólares, o que significa que ele recebeu 11 mil dólares por isso. E mesmo com a senhorita Rini passando todo o crédito pra ele ainda não acredita que ele ganhou tanto dinheiro assim, só com 2 simples missões. Isso é realmente incrível. E a sua chefe lá na frente fala que não tem nada que ela possa fazer sobre isso, e o valor está mais baixo do que o normal, já que ele esteve ausente por um bom tempo. Mas escutando isso, Julie fica em choque mais uma vez, se perguntando se isso é mesmo menos do que o normal. E mesmo sendo um personagem de um jogo, a capitã não parece ser muito boa com finanças. Mas olhando para o lado, ele percebe as taxas de assinatura e manutenção, e esse valor já era esperado considerando que Julian gosta de obras de arte. Mas ele se pergunta que merda de parcelas e parcelas e parcelas são essas. E logo ele percebe que de 11 mil, o seu salário líquido são de 900 NAS. E ele fica preocupado pensando que tem outra pessoa que é muito ruim com finanças,
coisas, que é o próprio Julian. E isso vai ser muito complicado, pois ele precisa de muito dinheiro para comprar pedras lunares. Mas o Julian não se importava em guardar dinheiro, então isso vai ser bem problemático. E logo ele fala para a Capitã Waldwin se tem mais algumas missões para ele. E a Capitã fala que essa é a primeira vez que ele pergunta sobre isso. E ela pergunta se por um acaso ele precisa de mais dinheiro. E logo ela fala que infelizmente ela não tem mais missões. E avisa ele quando surgir algo. Mas ela fala que foi por isso que ela falou para ele no passado, para não gastar dinheiro feito otário. Mas no fim ele não ouviu ela. E o nosso garoto muito indignado fala que não estaria tão puto assim se fosse ele que tivesse comprado tudo aquilo. E não o idiota desse Julian. Mas antes que nosso garoto pudesse ir embora, a Capitã fala que ele poderia comprar um castelo inteiro se vendesse aqueles seus quadros de arte. E escutando isso, nosso garoto percebe que sim, essa é uma ótima ideia. E vai saindo do escritório dela como se não fosse nada. Enquanto ela pergunta como assim é isso. E o nosso garoto se vira pra ela arrogantemente e fala que então só precisa vendê-las. O que surpreende muito a Capitã, percebendo que ele realmente ficou muito esquisito. Mas agora em outro lugar, com duas pessoas encapuzadas entrando em uma sala. E uma delas se vira falando que aquele desgraçado derrotou um demônio sem nem usar a espada lunar. E comenta que ele é bem perigoso. E esse cara encapuzado é o tio Ergen, o tio da Rini, falando com esse outro cara que é o Aiden. E ambos fazem parte da Associação de Anciões. E logo atrás do Aiden, um servo se curva falando que trouxe. E esse Aiden fala que tem algo para tratar com seu subordinado. Então ele vai saindo agora. E entrando no seu escritório, ele fala que parece que a Associação de Anciões não gosta muito do Julian. E eles perguntam se realmente o Julian derrotou um demônio sem nem usar a espada lunar nessa missão. E o servo fala rapidamente que sim, é isso mesmo. E o Aiden percebe que ele é um monstro. E o carinha pergunta se ele deve prosseguir com as suas outras ordens. E o Aiden fala que sim, ele deve prosseguir com isso, pois ele vai tornar aquele monstro seu. E depois de alguns dias, na galeria de artes de Ed Cosmos, o nosso garoto caminhando por dentro dela, vai pensando que apesar de ter vindo ali para a galeria de arte, eles perguntam se ele consegue vender todas essas coisas. Só que logo atrás dele, um gordinho muito nervoso aparece, falando que saiu do senhor Julian. E ele fala que seu nome é Pirso, e ele é o avaliador do Ed Cosmos. E o Julian o agradece por ter vindo essa hora. E o Lourinho fala que é claro, esse não é o pedido de ninguém menos que o senhor Julian dos olhos fechados. E logo o nosso garoto se aproxima mais dele, e fala que essa é a pintura que ele quer que seja avaliada. E assim que ele abre, ele mostra a pintura para o avaliador, o que deixa o avaliador muito surpreso com aquela pintura. E ele começa a analisar pelo traço do pincel, e fala que quase parece uma obra de Corsius Vincent. Mas o Julian logo atrás dele pergunta como assim quase. E o avaliador fala que isso é falso, o que choca muito o nosso garoto. E logo ele se pergunta se realmente o Julian tem um péssimo olho para pinturas também. E ele se pergunta se ele deveria ter trago outra coisa. Ele achou que essa pintura fosse cara, só porque estava na parede de entrada. Mas para a surpresa do prota, o gordinho fala que nunca viu uma falsificação tão boa quanto essa, então por isso ele gostaria de comprá-la. O que surpreende muito o Julian pergunta se ele realmente quer comprar mesmo sendo falso. E o loirinho fala que isso só mostra o quão ela é bem conservada. E ele pergunta que tal 1000 nars nela. Enquanto o nosso garoto pensa que graças a Deus. Mas só 1000 nars está longe do suficiente para comprar todas as pedras lunares que ele precisa. Então ele fala para o avaliador que ele quer fazer um contrato então. E o gordinho manda ele ficar à vontade de explorar a galeria. Mas enquanto o nosso garoto caminhava por ali, alguém para ele perguntando se ele tem certeza que ele quer fazer isso. Pois ela tem quase certeza que esse quadro é verdadeiro. E escutando isso, Julian fica em choque, perguntando o que traz a senhorita Eren a esse lugar. E o que ela quer dizer com verdadeiro. E a Ellen fala que uma das obras do seu primo está ali sendo exibida. Então por isso que ela veio. Mas o mais importante, ela encara o vendedor e fala que não há um pintor no Império capaz de pintar a óleo nesse nível. Então logo ela pega o quadro e fala que além disso, a assinatura no canto inferior, sem dúvidas, é a assinatura de Corsius. E o avaliador fica em choque falando que isso é impossível, e como ele deixou isso passar. Só que o Julian fala que então ela tá dizendo pra ele que ele acabou de enganá-lo. E ele pergunta o que o senhor Parso quer dizer com isso. E o gordinho cai no chão tremendo de medo e pede desculpas a ele. Só que antes que o Julian pudesse fazer qualquer coisa, a Ellen já o agarra e manda ele parar agora. E até mesmo os avaliadores cometem erros. E é natural que os humanos errem. E o nosso garoto pensa que ele fez merda. Ele ameaçou ele sem querer porque ele estava muito puto. E ele quase matou ele porque ele não controlou a sua raiva. E ele não pode causar uma confusão dessas com tanta gente observando. E ele fala para Ellen que entende. E ela faz parecer que ele é o vilão ali. Então rapidamente ele encara o avaliador com essa cara diabólica e pergunta se então isso mudaria o preço. E o avaliador tremendo de medo fala que sim, exatamente isso. E ele pede desculpas de joelho e fala que se realmente for verdadeiro, ele não acha que a sua galeria possa pagar por ela. E vale mais do que qualquer coisa que eles possam pagar. E o nosso garoto só dá risada e vai até o gordinho agarrando o seu ombro. E fala que às vezes a inutilidade pode acabar machucando ele. Mas isso é problemático. Então agora o que ele faz com essa maldita pintura? Só que a Ellen, bem ao lado, fala que vai ajudá-lo com isso. Enquanto o nosso garoto pergunta se ela realmente vai. E ela fala que sim. E ela conhece uma pessoa que compra qualquer pintura feita pelo Corsius. O que faz o Protinha ficar pensando nisso. Mas logo depois a Ellen fala que em troca, ela tem duas condições. Ela pede que, por favor, ele não puna de forma alguma. E o nosso garoto fala que tudo bem. Enquanto pensa que ele nem mesmo ia fazer isso. E a Ellen fala que tá bem. Ela quer ajuda com uma coisa, pois ela precisa da sua ajuda. E Julian fala que tudo bem então. Ele não tem nenhuma missão nos próximos dias. Então ele tá livre. E assim a Ellen agarra sua mão e pede para ele não se enganar, pois ela não tá tentando ajudá-lo porque quer ser boazinha com ele. E isso é por salvá-la em Julian. E ela sempre paga suas dívidas. E o Prota fala que então chegou a hora dele retribuir. E logo ele pergunta como ele pode ajudar.
ajudá-la. Então ela começa a explicar o que houve. E depois que ele explica pra ele a situação, o nosso garoto fala que então um segurança foi atacado por um fantasma enquanto fazia uma ronda. E aí ele fala que tem certeza que essa parte dos fantasmas foi inventada pelos estudantes. Então no outro dia, os dois chegam à academia de Viel, no corredor dela. E aí ele fala que os professores não acham que isso seja tão sério assim, mas as pessoas têm ouvido mais coisas na madrugada, e mais seguranças têm sido atacados à noite. E Julia fala que se não for um fantasma, o que mais poderia ser? Mas a Ellen fala que tem quase certeza que é um demônio. E ele pergunta por que ela acha que tem um demônio na academia. E a Ellen fala que normalmente a academia é protegida contra os demônios, mas ela acredita que alguns demônios podem ter se infiltrado enquanto a pedra de ressonância estava desativada, e tem ficado mais e mais perigoso ultimamente. E há menos pessoas dispostas a trabalhar como seguranças, então ela quer lidar com isso pessoalmente. Mas não é tão simples assim. Só que nesse momento, um carinha aparece, falando que então ela pediu ajuda para outra pessoa. E é uma honra encontrar o Sr. Julian. E esse moleque é um dos professores da academia de Viel, o Vard Godfrey. E a Ellen encara ele bem irritada, e pergunta se ele não tá vendo que ela tá ali, e porque ele não diz nenhum oi. Mas ele fala que não acha que eles são tão próximos assim. E além disso, ela trouxe uma pessoa tão ocupada para lidar com esse problema. Mas ele fala que só quer garantir que o trabalho seja feito rapidamente, pela segurança dos alunos. E o Julian é ótimo lidar com demônios. Mas o Vard fala que já que ela é do ramo secundário da família, ela não deveria se esforçar ainda mais. Só que a Ellen, muito irritada, fala que é ela quem deveria estar dizendo isso, pois ele mal passou na revisão daquela tese. E ela acha que ele deveria focar em escrever outra tese, se ele tiver tempo pra isso. E o moleque muito puto pergunta o que ela quer dizer com isso. E esse pessoal da família secundária realmente não sabe o seu lugar. E a Ellen, escutando isso, pergunta como ele ousa falar essa besteira. Só que rapidamente o nosso garoto avança sacando a sua espada, enquanto ela fica preocupada se perguntando por que o Julian sacou a espada, e se ele realmente ficou irritado por conta dessas piadas, ou se foi por sua causa. E ela com medo manda ele esperar por um momento. Só que rapidamente o nosso garoto avança com ela, e a Ellen começa a gritar, e o outro moleque também. Só que logo eles percebem que nada aconteceu com eles. E assim que eles abrem os olhos, eles viram um demônio gigantesco encarando os dois. E o Vard começa a gritar de medo, falando que tem um demônio, e eles estavam escondidos na parede. Só que o Julian começa a avançar para cima deles, os derrotando com a sua espada. Só que nas suas costas, aquele Vard se ajoelha e implora por ajuda, pois tem um demônio nas suas costas. Só que para a surpresa do garoto, o Julian respeita um dos demônios, e fala sorridente que demônios não se importam se você é de uma família secundária ou não. E se você quer ser salvo, porque ele não implora a um nobre de linhagem inferior para salvá-lo. Mas logo ele escuta isso, e fala que ele está exagerando, e ele não precisa fazer isso. E logo depois ela olha para cima, e fala que eles estão bem ali, e se um demônio gigantesco vai se formando na frente deles, enquanto o Vard e a Ellen vão tremendo de medo encarando o demônio. Só que o nosso garoto confiante encara ele de frente, e assim ele ativa a aura da espada, e fala que essa deve ser a sua verdadeira forma. Mas ele fala que são um bando de lixos, se juntando para lutar juntos. E é realmente engraçado. E ele com a sua risada diabólica, vê aquele demônio rato rindo dele também, e já avançando com a sua pata. Mas logo o Julian consegue desviar do primeiro golpe, e depois com o giro acerta ele bem na testa, cortando parte da sua cabeça. E percebe que ele está ficando menor conforme os demônios morrem. Então nesse caso, ele pode acabar com ele facilmente. Então logo depois ele ativa a aura da sua espada de novo, e avança para cima do demônio rato. Enquanto lá atrás, a Ellen vai protegendo aquele outro moleque com a sua barreira protetora. E finalmente, depois de alguns bons minutos, o nosso garoto derrotou o demônio. E logo a Ellen desfaz a sua barreira, e depois começa a consertar o teto. E pergunta bem curiosa para o Julian como ele sabia que tinha demônios ali. E ele só fala pra ela que isso é um segredo. Mas na verdade ele sabe que ele viu uma coisa estranha bem atrás daquele moleque hard, enquanto ele usava sua cor negativa nele. Mas ele não pode dizer isso, já que eles não entenderiam o sistema do jogo. E a Ellen animada fala que, enfim, ela achou que ele sempre desprezava as famílias inferiores, mas no fim ele acha que ainda é um deles. E o Julian pergunta se ele realmente fez isso. E a garota pergunta se é sério se ele não lembra dele, pois ele chamou ela de mestiça de Donatien, enquanto ela vai lembrando que ele costumava dizer essas coisas pra ela e só se portava com a sua carreira. Mas agora ele está defendendo as famílias inferiores. E isso lembra o Julian da época da academia. E o nosso garoto percebe que o que ele disse antes afetou de verdade ela, embora ele tenha falado aquilo só para bancar o durão. E esse ele fala que tem certeza que ninguém vai fazer isso com ele, já que todos o temem. Mas ser desprezada por ser alguém de família inferior já faz parte do seu dia a dia. Enquanto o nosso garoto fala que sendo ou não de uma família inferior, o seu sangue continua sendo vermelho. E o que ele disse antes estava errado, o que surpreende muito a Ellie. E ela fica surpresa se perguntando se o Julian acabou de pedir desculpas a ela. E ela é muito nervosa diz obrigada. Enquanto o nosso garoto pergunta por que ela tá agradecendo ele. E ela só fala que tá agradecendo ele por matar os demônios. E finalmente, depois de um tempo, ela conserta a parede e fala que agora finalmente acabou. E o nosso garoto diz que ela fez um bom trabalho. E ela fala que então, como ele lidou com os demônios, ela vai apresentá-lo à pessoa que vai comprar suas pinturas. E finalmente o nosso garoto fica cara a cara com o comprador. E esse velho fala que isso é inacreditável. Ele nunca pensou que veria essa obra pessoalmente na sua vida. E logo Julia pergunta o que ele acha. A obra póstuma de Corsius, O Campo de Uvas Vermelhas. E esse velho é o vice-diretor da academia de Viel, o Aaron Corn. Ele fala para o Julia que os campos de trigo balançam violentamente sob os céus nublados, enquanto os corvos negros vão para baixo. Coisa de arte que eu não entendo. E ele fala que também há alguns caminhos que levam a lugar nenhum. E é claro que ele não faz ideia do que vem depois. Enquanto o nosso garoto pensa que ele tem muita imaginação. E o velho fala que o motivo pelo qual essa pintura transmite solidão é porque ele queria transmitir o sentimento de tristeza ao seu irmão mais novo. E para o irmão mais novo, que lhe deu um grande apoio financeiro, ele escreveu uma carta para acompanhar essa pintura. E a primeira frase da carta era: essa pintura carrega o seu sentimento de profunda tristeza e solidão. E o nosso garoto na frente dele fala que entende, é isso mesmo. Enquanto o velho tenta analisá-lo por algum motivo. E o Julia percebe que essa coisa é de negação. E pelo visto ele está suspeitando
dele por algo, mas logo ele se pergunta do porquê, e se tem algo de errado com a pintura. Mas ele acha que não pode ser isso. E com base na reação da Ellen e do vice-diretor, essa pintura é de fato verdadeira. E ele fica sem entender o porquê, ele continua suspeitando dele, mesmo que ele já tenha deixado like nesse vídeo e se inscrito no canal. E claro, não se esquece de reparar esse vídeo que me ajuda muito, rapaziada, de verdade. E se vocês gostaram dessa obra e quiserem a próxima parte, a meta para esse vídeo são 1000 likes. Então, no mais é isso, eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!